Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast baseado em porra nenhuma. Hoje é o primeiro podcast especial de Halloween, molecada. E também, além disso, é o primeiro podcast que a gente vai fazer com um convidado extra. Que aqui quem tá falando é o Kaká Vieira e tô acompanhado dos... Que vai ser Didi Drácula. Beleza. Halloween, né? E a nossa convidada especial de hoje é minha namorada. E aí, Ana? Oi. Se apresente-se. Oi, sou a Ana. Eu sou a Ana. Sim. Beleza. Ana Caiaco, pode ser? Já que tem que botar um... Não tem necessidade disso, Você não. e o Bruno não colocaram. Eu já sou o monstro. Eu sou sempre o Kaká A Vieira. besta sou eu, né? Hoje, nesse especial de Halloween, a gente vai contar histórias bizarras. Especial do Dia do Saci. Vamos finalizar aqui. Dia do folclore. A brasileirada. É. Dia do folclore. Dia do folclore. E Diogo, Fala pra mim. você é um cara que eu sou muito curioso pra ver as suas histórias bizarras em relação ao seu serviço. Cara, eu já passei por muita coisa difícil de explicar, por assim dizer, entendeu? Eu geralmente, eu só tenho medo de uma criatura sobrenatural só, que é um medo irracional. Geralmente. Tem vezes que ele tem medo de outras. Não, se você provar pra mim que Depende existe... do rolê. Se você Diz que ele tá provar mais pra mim que cagado. existe fantasma ou que existe vampiro, eu vou ter medo disso, entendeu? Agora, eu tenho medo irracional desde criança de lobisomem. Sempre tive. É sério, eu tenho mesmo. Logo lobisomem. Lobisomem. Que específico. Todo filme de lobisomem eu fico cagado de medo. Eu assisto qualquer filme desse de fantasma, entendeu? Pode o fantasma lá, o poltergeist, tirar a pessoa do avesso, eu não ligo. Agora, lobisomem me arrebenta. Eu fico com um cagaço considerável. E... Você tocou num ponto legal pra gente começar o podcast. Que tipo de criatura sobrenatural nos amedronta mais? Então vamos girar aqui a mesa então, Bruno. Qual criatura? Então, como um bom ateu, eu tenho medo de toda e qualquer criatura que eu não consigo identificar. Que você não explica, que a ciência não explica, já te deixa bolado. Descobriu uma espécie nova, já te fudeu já. Aí eu fico tranquilo, quem descobriu? Entendi. Ah, Mas tipo assim, descobriu uma espécie nova que a ciência não consegue explicar como ela existe, já fica meio... Já fico meio confuso. balançado. Eu tenho que ter medo ou não. Você- Você... E você, Kaká? Cara, eu acredito que... É difícil. Das coisas, acho que mais bizarras, é foda, fantasma. Fantasma não vai te machucar. Será? Real. Depende, tem aquela lista de fantasma ali que tem uns que te dá porrada e tem uns que só te quer dar sustinho. Como é que é aquela série de filme merda lá? Atividade Paranormal. Atividade Paranormal. Os fantasmas lá, tudo te mata. Pois é, bem... Arrasta pela casa. Mas eu acho complicado. Eu acho que se eu tivesse que escolher mesmo, eu teria que escolher um fantasma mesmo. Fantasmão. Fantasmão. Básico. Básico. É foda do fantasma que ele atravessa qualquer coisa, cara. Não tem pra onde se esconder. E ele nasce do... A não ser na igreja. Você tem que ir correndo até a igreja, que é o ponto seguro. Olha, na não teoria. Não tem ponto fraco, né? É o salve todos do Pixconde. É isso. Só tem, o único jeito é só se tiver eu acho que a única arma efetiva que eu já vi e que não existe é a arma de próton lá dos casos fantasma. Porque não tem outra arma que mata É. fantasma, né? É foda. Só que ela é quase uma arma nuclear, né? Então. Tem isso, vocês estão com qualquer reator coisa nuclear nas funciona. costas, né? Ela funciona com qualquer bicho. Sim. E você, Ana? Cara, acho que dizer fantasma. É difícil também falar de fantasma. Se fala assim, generalizar. Coisas que você não explica mesmo. Barulho que você escuta, vulto, vem tudo é fantasma. Classificando assim, atravessou a parede e é invisível, vocês já estão com medo, já, é isso. É. Porque ele pode ser demônio, pode ser fantasma. né? Mas Pode- mas eu acho que o meu medo específico é a aparição. Mas É você ver a parada. e não ver tá uma ali. coisa que não tá ali. Não, eu já sinto medo só de ouvir barulho e ter alguma coisa não explicável, Justo, assim. Mas, assim, uma coisa que eu tenho um medo específico, assim, você pode pegar, tipo, filme de terror, jogo e tal, fantasma asiático. De lenda asiática, esse negócio me deixa meio nervosa. Eu não costumo, tipo, dormir mal depois de ver filme de terror nem nada, mas se eu vejo coisa de lenda de terror asiático, essas coisas, eu fico meio... Ou seja, o que a gente tá falando aqui é que a gente tem medo de ter esquizofrenia. Que é juntar tudo isso. É a hora que fudeu. Você tá vendo coisa que você não vê, escutando bagulho que não tá lá. Aí no caso da Ana vai ser asiático, Vai ser cara. asiático. Só os dela. Realmente, é um problema sério mesmo. Mas a raiz dos medos sobrenaturais é bizarro. O meu, eu fui pesquisar por que a pessoa normalmente tem medo de lobisomem, né? Aí, geralmente é porque a pessoa teve alguma experiência traumática com Cachorro? caninos. Não precisa necessariamente ser cachorro. Eu não
Não tive nenhuma. Um cachorro nunca me mordeu, eu nunca tampei na porrada com bicho nenhum desses, nunca tive que correr de cachorro, igual às vezes acontece, né, de você correr na rua. Nunca tive, não sei porquê. O meu medo eu não sei porquê ele existe. Ele existe, tá lá. Você deve ter visto algum filme de lobisomem quando era muito pequeno. Pois é. Pode ser. Eu não lembro. E aí deu aquela zoada interna. Ficou pra sempre, né? Tipo, eu bloqueei a memória, né? Porque eu também não lembro de ter visto. Eu também tinha muito medo de vampiro quando eu era mais novo. Mas isso vem de um caso, na época que os meus irmãos moravam aqui, eles me botaram pra ver um filme do Drácula antigaço. Mas era tipo um pirralhinho, molequinho mesmo. E aí um dos meus irmãos, eu não lembro qual que foi, e tava imitando que era um vampiro. E a partir disso eu traumatizei a minha vida. Sim. O problema é que Crepúsculo acabou com medo de vampiro. Fácil. Mas aquilo não é vampiro. Ali você tá só o nome. Mas botaram, entendeu? Aí nem só ridicularizou, né? Entendeu? Pior que era o Drácula do Christopher Lee, né? Era um antigaço, era um preto e branco. Caraca. Nossa. Era bizarro. Tem tempo. Eu achei que era do Keanu Reeves. Não, Bram pior que Stoker? não. Não era do Bram Stoker. Não, o Bram Stoker é tranquilo. Ele é tranquilo, ele só é meio estranho, né? Ele é romantizado do Bram Stoker, né? Então, É bem romântico ao mesmo tempo. Mas assim, mas o meu medo eu não sei de onde vem não, porque desde que eu comecei a ver filmes de terror quando eu era criança, isso nunca me traumatizou. Eu até gosto inclusive de terror asiático, mas eu sei lá, não é um negócio eu acho que o medo ele tem essa relação de amor e ódio, porque a sensação de... Não. Tem sim, sabe? Porque quando você tá... Você não gosta disso. Realmente você é a regra, você é a exceção que confirma a regra. Mas geralmente quando você tem medo de alguma coisa, quando você tá num ambiente seguro, tipo assim, ver um filme de terror com aquele tema, pra muitas pessoas é uma sensação legal. A adrenalina que te dá, de você ficar tomando um sustinho e tal. Tem isso pra mim, não. Esse negócio, isso aí é o tal do medo edificante, né? Vai se fuder. Isso eu não tô falando que é uma regra, não todo mundo tem, velho. Mas... Ou você tem medo, ou você tem cagaço. Você só tipo, ai meu Deus, isso me assusta. É diferente de, se eu ver isso aqui, eu vou me cagar nas calças. Não, tá. Mas assim, o que eu penso é o seguinte, eu não entraria igual lá na Universal, minha tia foi lá esses dias lá nos Estados Unidos lá. Vou falar Universal. Aí tem a parte dos monstros. E na parte dos monstros lá você pode ir ver os próprios dos filmes e tal. Eu não ia entrar lá. Foda-se, eu não vou dar de cara com um lobisomem em tamanho real. Eu vou ficar paralisado. Eu não vou conseguir continuar vendo as paradas. Eu não vou fazer isso. Mas se eu tiver que ver um filme, é tranquilo. Entendeu? Porque o filme, assim, eu vou tomar susto. Vai ter aquele choque inicial, a hora que mostrar a primeira vez e tal, mas depois eu vou conseguir racionalizar e ficar mais tranquilo. Quase não tem mais filme de lobisomem, né? Difícil, porque os filmes nunca fazem sucesso. Eu acho que essa sua fobia explica o porquê que você foi a única pessoa que eu conheço que gostou de Hemlock Grove. Pode ser, porque a história é sobre o lobisomem. Né? Mas é que é um lobisomem meio merda, porque ele vira lobo, né? Ele não vira um lobisomem. Então, mas assim, as histórias, se for ir pra nascente do lobisomem, ele virava um lobo. Sim. Mas é porque o mais popular é que tem pelo menos uma forma híbrida, né? Entre mais o lobo e o... Você sabe qual que é a origem de fato do lobisomem? Por que eu já pesquisei algumas vezes e já tive uns dois resultados diferentes. Mas fala aí, qual é a história? Já descartou forte, né? Qualquer história sua. Não, às vezes é uma das origens que eu ouvi, pô. A que você ouviu, fala pra mim. Não, é que a história que eu li é que, como antigamente as pessoas não sabiam o que era o vírus da raiva, quando algum animal infectava alguém e a pessoa começava a babar, e rosnar e atacar pessoas, né? Moda caralho, eles associavam aquilo com essa ideia do lobisomem, que é essa pessoa que tá virando um lobo. Ela tá virando animalesca. Então, o mito surgiu através da raiva, né? Entendi. Só que nego não sabia o que era o vírus. Faz sentido, eu acho que eu vi um negócio sobre isso. Eu já li essa parada também, inclusive eu acho que a raiva, o nome científico é Lycan alguma coisa, né? Que é licantropo, é lobisomem, né? Então realmente acaba criando um paralelo legal mesmo. Sim. Deve ser isso mesmo. Deve ser. A explicação científica deve ser essa. Mas, e aí, Kaká? Fala uma história que te deixou fudido. Com a cabeça ruim. De cagaço? Vai começar pelo cagar? Vou contar uma história light pra começar. Que é uma história que eu fiquei muito confuso quando rolou. Vocês estão ligados, igual a Ana falou, de paralisia do sono. Justo. Comigo, eu geralmente dá quando eu tô tirando um cochilo à tarde. Geralmente quando eu vou dormir, não me dá paralisia. Mas quando eu dormir à noite, né, no caso. Mas
Porque tá com sono mais leve. O sono mais leve começa a dar essa paralisia. Aí teve uma vez que eu tava, na época do ensino médio ainda, eu tava deitado na sala, lá no sofazinho, e dormi, cochilei. Que eu tinha mania de, entre a aula de manhã e de tarde, dar um cochilo. E aí, eu tive essa sei lá, se era um sonho, sei lá. Chegou meu pai e falou alguma coisa pra mim, não vou mais me lembrar o que era que ele falou. Aí eu, tipo assim, não respondi porque eu tava paralisado, não consegui responder. Ele deu uma olhada assim e saiu. Meio como assim, ele tá dormindo. E saiu. Quando eu finalmente acordei de verdade, meu pai chegou e falou a mesma coisa. É bizarro mesmo, né? Aí eu fiquei, tipo, uma sensação meio déjà vu esquisita, sabe? Sim, isso aí é bizarro. Aí até hoje eu não sei se ele veio e realmente falou aquilo, e depois ele só repetiu, ou se eu sonhei. Se foi palavra por palavra, conhecendo seu pai, se ele teve que falar a segunda vez, ele não ia falar igual, ele ia falar puto. É verdade. Então eu acho que realmente você teve um déjà vu mesmo, de você ter visto aquela parada e depois ter visto de novo. É, muito estranho. O Diogo tá cagando a regra que o... porque déjà vu é em inglês que o pessoal fala, mas o francês que o pessoal fala aqui no Brasil é déjà vu. O correto é déjà vu. Eu aprendi déjà vu. Você fala menu. Criança. Hã? Aí você fala menu também. Menu. Não, engraçado, é verdade, né? Mas aí boate também, você fala boate. Sutiã, você fala sutiã, né? Tô zoando. Realmente é uma parada bizarra mesmo, né? A gente caga a regra realmente, você não tem razão. Sim. Eu não falo menino, não. Fala do seu jeito, irmão. Cada um fala do seu jeito. Mas é isso aí, essa foi uma história. Não, mas isso é bizarro, não, porque você... A paralisia do sono é estranho mesmo, porque quando você tá sonhando, antes de você tá paralisado do sono, o sonho que você tem, ele é muito real. Sim. Porque ele é uma coisa muito comum eu nunca tive. Eu nunca tive. É horrível, é uma coisa horrorosa. Eu nunca tive. E nessa época que eu tive esse sonho, eu acho que não. Eu tava tendo muita paralisia do sono. Era tipo assim, dia sim, dia não. E muitas vezes eu sonhava coisas que eram próximas da realidade mesmo. Tipo, teve uma vez que eu tava dormindo na sua casa, lá na casa da Ana. Na sua casa ficou bom. No podcast na sua casa. Na sua casa. Na sua casa. Olha pro lado agora. Tava dormindo na sua casa. Se você olhar na sua cama agora, o Caio tá dormindo lá. Pode ter certeza disso. Tem uma paralisia do sono, acorda ele. Chama ele. Por favor. Aliás, eu fico puto com a Ana. Porque eu falo, amor, se estiver com paralisia do sono, você me acorda. E ela só dá um tipo assim, cai, encostando assim de leve assim. E eu continuo dormindo. É porque você falou uma vez, pra ele, a minha defesa, você falou uma vez que se te acordasse com força, você podia ficar preso no... Que? Não sei. Você falou... Então, vamos suspende essa regra. Mesmo que ele tenha falado essa merda, não tem condição, isso não acontece. Virou a origem. Vai ficar preso no terceiro sonho. É tipo isso, ele falou que ele podia ficar... De acordo com... Eu consigo ver uma lógica nisso. Porque de acordo com o mito da paralisia do sono, é que a sua alma não voltou do reino dos sonhos e não entrou no seu corpo ainda. Mas mesmo sem esse negócio de sobrenatural... Mas aí se você acordar, você fecha a porta e não entra mais. E a sua alma fica perambulando pelo resto da sua vida. Não, você não vai vir, não. E aí como é que você acorda? Isso eu não acordo. Então como é que ela te acordou? Então ela não vai acordar. Isso, é só a volta. É o loop roll aí, irmão. Se não tem alma, você não acorda. Então a alma consegue voltar. Você tem o totem? Você tem um totem? Um totem? É porque você pode estar sonhando. O medo é o seguinte. Verdade. A parada é o seguinte. O seu único problema aí da Ana te acordar é se uma outra alma entrar no seu corpo. Aí dá ruim. Só que você nunca vai saber. Quer dizer, a Ana nunca vai saber, né? A alma que entrou no seu corpo vai saber. E eu também. Eu tô olhando lá. Se for igual o Insidious, olha como é que é em português? Sobrenatural, né? Sobrenatural, olha só. Aí se for um arrombado igual daquele demônio lá, aí a Ana tá fudida, porque você vai virar um babaca. Mas ela só vai terminar com ele e acabou. É problema do Caio. Ou ele transformar isso num relacionamento abusivo, que eu não vou conseguir sair. O sobrenatural, o Insidious no mundo real é isso. Uma mulher vai estar divorciada do cara. Você ficou arrombado, foda-se, eu não vou ficar casada contigo. Ele não vai conseguir usar as magias de demônio dele, que você vai estar longe. O demônio vai ficar frustrado, ele vai entrar no seu corpo e falar assim, caralho, eu não tenho mais poder mágico. E agora? Eu não passo mais, não atravesso parede mais. Vou sair dessa merda aqui. Porra, vou abandonar essa merda. Mas fica aí as mensagens aí pra todos os casais. Se o seu cônjuge estiver dormindo com paralisia do sono, acorde ele. Provavelmente eu tava porra na sua cabeça. Só sonâmbulo que não, né? Que sonâmbulo tem perigo de morrer mesmo, né? Eu fiquei sonâmbulo a maior parte da minha vida, você lembra? Sim. Na época eu dormia na casa do Lucas, eu chegava a levantar.
Era esquisito. Sonâmbulo é bom acordar, não. Sonâmbulo a pessoa pode morrer de verdade mesmo. A pessoa pode ter um problema de coração, pode ter algum problema no cérebro. Sonâmbulo evita. Mas paralisia do sono, se é a que dá pra diagnosticar quando a pessoa tem ou não dá. Dá, você fica com o olho meio aberto, você consegue mexer seu olho. Acho que já fizeram E você fica meio que tremendo um pouco, às vezes. Mas não precisa saber da pessoa. Eu nunca tive, então assim, agora. Você não tá dormindo. Pra mim, isso tá sendo um podcast didático. Porque eu nunca tive, então é bom eu saber como é que funciona. Vou pegar o bonde da paralisia, Então, galera, vocês nunca me acordam, porque apesar de eu ter paralisia do sono, eu sou sonâmbulo, então não me acorda. Eita, não. É porque é 50-50, né? Pode ser uma coisa ou pode ser a outra. Pelo civil, não. Não acorde, deixa ele sofrer um pouco. Se foda, eu me viro lá com o demônio. Uma hora eu levanto, tá tranquilo. Diplomacia, joga diplomacia com o demônio. Vamos pegar o E bonde tu, da Bubu, paralisia. falar uma história que você nunca conseguiu explicar, que te deixou com a cabeça meio fodida. Quando eu era muito moleque, mas aí vai pros problemas de você ter 4 anos de idade e tentar entender a realidade. Eu morava num lugar meio afastado, meio longe, lá no Rio Grande do Sul. Num lugar que na época não tinha muitas casas e tal, e em cima do morro, então você tinha uma visão meio estranha das coisas. E como minha madrasta nunca se portou muito, eu dava rolê no lugar. Por aí, né? Que não era pra eu estar fazendo, eu tinha 4 anos. 4 anos? É. Porra! Um desses rolês aleatórios, eu passei por um... É tipo qual é o nome que negócio o pessoal se empurra? Esqueci daquela merda. Balanço. Balanço, isso. Esqueci o nome de balanço. Caralho. O pessoal se empurra. Tá foda. Era tipo um balanço, mas ele era só uma corda. E ele era tipo preso numa árvore. E a brincadeira dos adolescentes era ir correndo, você apoiar no balanço e dar a volta na árvore. Nossa. Só que embaixo depois da árvore era um espiadeiro. Caralho. Então caiu, morreu. Ponto. E tinha uma lenda do moleque que tinha morrido assim. Coisa de tipo adolescente que a gente zoar, né? E mesmo assim, vambora, né? Eu nunca fui, porque eu sou um cagão. Eu sou um cagão desde cedo, né? Eu não ia ter força pra segurar a corda também, que eu tinha 4 anos. Mas eu tava passando por lá. Aí tinha uma casa do lado. E eu tava passando com um coleguinha, que eu não faço ideia quem é. Sei que tinha outra pessoa. Não e aí era o Léo. Não conheci o Léo nessa época. Aí o balanço tava mexendo. Meio bizarro, não tava ventando, o balanço tava mexendo. Aí eu já fiquei com cagaço. Ele acabou, Criança. Porra é essa, né? Aí a gente, beleza, continuou andando meio, né, daquele passinho apertado. Eu olhei pro lado, tinha uma casa meio abandonada e a porta dela era de vidro. E aí, quando eu olhei, tinha tipo uma mão na porta, assim, sabe, batendo na porta de leve. Só que não tinha barulho nada, só a mão. encostando na mão. Tava vendo. Do lado de dentro, eu via a mão, mas não tinha barulho nada. Parecia a mão de um adolescentezinho, não parecia Só que quando eu olhei mais perto, a mão sumiu. Aí eu corri pra caralho. Alô, galera. Se tinha um fantasma ou não, você não ia ficar pra descobrir. Problema meu. Só que desde aquele dia, eu sempre que eu passava lá, eu ficava assim, essa porra dessa mão tá aí ou não? Porque Eu toda hora olhava pra ver se a mão tava lá. Porque não foi, tipo... É muito estranho explicar sem um visual, porque é difícil. Mas assim, a mão não foi alguém que tirou a mão. A mão sumiu. Sabe, Você estalo do consegue- Thanos? Ela não foi indo pra trás, não, ela Você sumiu. conseguia ver lá de dentro da casa e você sabia que não tinha ninguém Não que tinha tinha ido ninguém, pra só tinha trás, uma mão, pro lado, né? A mão só parou de existir. É, Bruno. Aí eu Ela falei, foi ficando não. transparente até que sumiu, né? Exato. Falei, não. E é uma parada que eu não sei o que aconteceu. Não sei se eu imaginei por causa das histórias da criança morta. Assustou o seu eu de 4 anos e até hoje você não sabe explicar. né? Não me assustou hoje, eu só fiquei assim, sei lá o que é aquilo. Se eu subisse lá no Rio Grande do Sul e olhasse aquela casa, talvez eu ia sair correndo de novo. Traumas da É infância. possível. Melhor não chegar perto, né? Procura evitar. Então assim, pelo não. Evitar uma Não tem possessão. nada pra fazer lá, né? Deixa quieto. Procura evitar. Mas, já que vocês ficaram curiosos, eu vou contar uma história tranquila da época que eu trabalhava no Colégio Vital Vieira, no Areal. O Colégio Vital Vieira, ele é particularmente um colégio distante, é um dos colégios mais longe que dá pra você ir trabalhar. E eu nunca tive carro, não tenho até hoje, então eu tinha que chegar, ir até a prefeitura, a sede da prefeitura, eu abria meu cartão, batia meu cartão de ponto e depois eu ia caminhando até o colégio. E aí o caminho entre a prefeitura e o colégio, você passa por um monte de coisa, é um bairro, como é que eu vou dizer?
quase que rural, porque ela é uma rua praticamente só. Então assim, tem casas do lado direito da rua e tem casas do lado esquerdo. Aí tem algumas poucas ruas que ramificam dessa rua principal. Uma das ruas que ramifica dessa rua principal é a rua do cemitério. Por quê? Areal tem um cemitério grande. Na verdade tem 2, o outro eu nunca nem visitei. E é bem pequenininho. Esse maior fica nesse bairro. Então tem um cemitério grande. Tem 2 cemitérios, um é grande e um é pequeno. Obrigado pela assistência. E eu nunca visitei o menor, né? Só passei por esse maior. E aí, essa rua principal, você passando por ela, você passa porque o cemitério grande, ele geralmente é dividido em platôs, né? Pra você ter espaço pra cavar, né? A cova. Então, tipo assim, o primeiro platô fica quase na altura da rua em que eu tava passando. Aí o segundo platô fica na rua de baixo. Aí tem uma rua, você atravessa e tem um terceiro platô. É um cemitério relativamente grande. E tudo bem, passei ali de tarde. Geralmente eu pegava às 18, então ainda tava assim, começando a anoitecer. Tava no crepúsculo. No crepúsculo. Não fala de crepúsculo. No ocaso. Pronto. Ocaso. Aí, cair da noite. No cair da noite. Aí eu passei ali tranquilo, já tava acostumado, eu passava ali direto e fui. E aí cheguei lá na escola, geralmente, pra dar uma noção, geralmente era uma caminhada de 40 minutos entre a prefeitura e o colégio, andando num passo devagar. Andando rápido era metade do tempo. Aí eu cheguei no colégio, fui lá, geralmente à noite tinha um curso de pedreiro no colégio, então o pessoal ficava lá até umas 8, 9 horas, tinha movimento. Aí eu ia lá, guardava minhas coisas na sala que a gente tinha acesso, ficava lá conversando com o pessoal fazendo curso, ficava lá trocando ideia e tal. Depois que o pessoal vai embora, você vai lá, desliga as luzes todas do lado de fora, né? O pessoal vai embora, você vai lá, tranca o portão, beleza. Aí assim, o bizarro é que a sala do colégio lá, a sala que a gente tem acesso, é a sala de vídeo da escola. Geralmente a gente pede a sala que tem uma televisão, alguma coisa assim, pra você ter alguma coisa pra passar o tempo. Aí, assim, a sala é bizarra porque na parte de trás dela tem uma parte azulejada com uma pia e tem umas prateleiras e tal. E ali tem uma porrada de animal em conserva, né? Tem aranha, cobra, escorpião, que o pessoal faz aula ali de química, biologia, deve ser alguma coisa assim. E aí tem aquela porrada e a sala tem um cheiro meio esquisito por causa disso. Porque é quase material de conservante, né? Então assim, eu não gostava de ficar ali não. Eu botava minhas coisas ali, aí via um pouquinho de televisão, jantava, porque tinha cadeira e tal, não sei o que, e depois eu ficava pro lado de fora, pra não ficar respirando aquele cheiro pesado. E beleza. Durante a noite foi uma noite tranquila pra caramba e tal. Só que, tipo assim, eu saía antes do horário um pouco pra dar tempo de eu chegar na prefeitura e bater o cartão na hora certa. Porque eu tinha que bater o cartão às 6, então eu tinha que sair umas 5h30 pra dar tempo de eu chegar na prefeitura. Aí, tipo assim, umas 5h15 da manhã começou a ameaçar chover. Aí eu falei assim, caralho, porra, eu vou andar esse trecho todo chovendo, eu vou sair de uma vez. Aí fechei a escola, vi que tava tudo bem, peguei e saí. Só que, tipo assim, não chegou a chover, mas geralmente, para as pessoas que acordam cedo, igual o Bruno acorda, geralmente 5 horas, 5h30, já tá começando a clarear. Mas como tava ameaçando chover, tava escuro ainda, tava bem escuro. Tava nublado. Tava nublado. Só que parecia que tava à noite ainda, não tinha sol. Beleza, fui andando. Eu já tava acostumado a passar e tal, e eu geralmente o que eu fazia? Eu, em vez de passar do lado da esquerda, no caso, que é a mão que eu tava indo na direção, eu ia na direita, que é a mão do cemitério, mas é porque a calçada é maior, pra não precisar ficar andando na rua, né? E aí fui. Aí, tipo, quando eu tava me aproximando do cemitério, umas 2 curvas antes, eu comecei, porque, tipo assim, antes do cemitério, do lado esquerdo, do outro lado da rua, é um monte de terreno baldio, não tem nada construído. Então, tipo, eu comecei a escutar uma barulhada no matagal, assim, eu... beleza, né? Esquisito, mas falei, beleza, deve ser um bicho, alguma coisa assim. Aí, tipo, eu andava, eu escutava o barulho. Eu parava, eu não escutava o barulho. Aí eu andava, eu escutava o barulho. Parava, eu não escutava. Eu falei assim, pô, comecei a ficar desconfiado. Falei, talvez tenha alguém escondido ali querendo me assaltar. Aí eu comecei a ficar preocupado. Aí, tipo assim... Já pegou o cacetete? Já pegou na mão? Não. Eu falei assim, o cara, ele sabia quem eu era. Eu passava ali praticamente um dia assim... Praticamente não, eu passava um dia sim, um dia não. Meu plantão era um dia sim, um dia não. Eu tava fardado, tava com cacetete. Se o cara fosse me assaltar, ele nem ia estar puro. Ele ia estar armado. Eu sabia que eu ia perder pra ele ali. Aí eu falei, beleza, eu continuei andando. Aí, tipo, antes do cemitério tem uma esquina que o poste não tava funcionando. Até hoje eu acho que não trocaram a lâmpada do poste.
E aí eu falei assim, cara, a hora que chegar ali é o ponto certo, né? Porra, vou ser abordado ali, vou me fuder. Aí eu falei, foda-se, não tem jeito, eu tenho que ir embora, né? E ameaçando chover já, eu falei, porra, tem que ir, foda-se, vou passar. Aí, tipo, naquela hora que eu tava com o coração a mil, né? Eu falei assim, vou ser assaltado. Naquele silêncio do caramba, porque o cemitério não tem casa perto. 5:30 da manhã. Do nada saiu um puta de um cavalo grande pra caralho do mato. Como assim? Um cavalo, velho. Eu quase infartei. Eu não esperava por essa. Eu juro pra você, eu quase infartei. O coração quase saiu pela boca e tal. Aí ele saiu, entrou na rua do cemitério e foi andando e foi embora. Aí assim, eu falei, caralho, velho. Porra, eu tava com esse cagaço todo por causa de um cavalo. Aí eu fui pensando, tipo assim, porra, como é que eu sou burro? Vou ficar com medo de um cavalo e tal, né? Fui lá, bati o cartão, fui embora pra casa com isso. Aí eu cheguei em casa e minha mãe fez a melhor piada. Ela falou, você encontrou com a mula antes de perder a cabeça. Nossa senhora. Mas então o barulho era dele era o cavalo. Quando você parava? Ele tava pastando, eu acho. Ele devia estar comendo e tal. E eu que devo ter sincronizado na minha cabeça e devo ter colocado pra mim que eu parava e ele parava. Mas ele tava só pastando, coitado. Ele andava, comia um matinho. No momento que você parava, ele tava engolindo, né? Na hora da adrenalina, a gente imagina muita coisa. Ele saiu, desceu, porque nessa parte perto do cemitério tinha uma cerca. Ele provavelmente não queria passar onde tava a cerca. Ele entrou na rua, entendeu? Mas eu quase infartei. Foi muito pouco. Ou o cara falou, vou dar uma zoada nesse maluco. Tá com cagaço de mim? Vou pegar ele. Agora eu vou pegar esse safado. E aí, Ana? Cara, que aleatório. Ué. É a mula com cabeça. Nossa, tava esperando por muita coisa, menos por um cavalo. Pois é. Eu achei que era um cachorro, sei lá, alguma coisa. Não, um cavalo. Foi um cavalo, cara. Um cavalo. Isso é bom demais. Cavalo. Quase infartei. Isso já deve ter uns bons 6 anos já, mas eu quase infartei. Mas e aí, Ana? Fala uma história aí que estragou a sua cabecinha. Cara, tem algumas aqui. Eu lembro até que aconteceu ontem, inclusive, mas foi paralisia do sono, mas tipo assim. A outra eu vou deixar pro Caio contar. Porque você que gosta de contar. Eu gosto de contar essa. Porque segundo você que dá detalhes melhores. Tem aquela do seu espelho lá. Do meu espelho? É, do seu espelho. Foi semana passada. Recente. Isso aconteceu semana passada. Eu tenho umas coisas antigas, eu vou começar por essa que foi recente e me assustou pra cacete. Não, claro. Fica à vontade. Não tem explicação. O nome esse que é o bom. O nome do podcast é baseado em pornô, é melhor que não tem explicação. É isso aí. História de fantasma é isso, basicamente, Sim. né? Mas faz um tempo já que eu não tenho nada de experiência sobrenatural. Já tive algumas coisas, na minha vida, mas faz um tempo que eu não tava tendo nada disso. Aí semana passada era umas 2, 3 horas da manhã, eu durmo tarde pra caralho. E aí eu fui levantar pra ir no banheiro. E beleza, eu levantei, fui no banheiro do jeito normal, sempre tudo escuro em casa mesmo, meus pais dormindo, mas beleza. Justo. Tudo bem. Fui no banheiro, fiz o que eu tinha que fazer. Aí na hora que eu tava saindo, assim, na verdade, quando eu tava dentro do banheiro, o banheiro tem o banheiro assim e tem o quarto do meu irmão logo do lado. E o meu irmão não mora mais lá, então o quarto tá vazio. Não tem como tá ninguém se mexendo ali nem nada, né? Teoricamente. Não tem o porquê. Teoricamente. Não tem ninguém naquele quarto, ele é vazio. Mas aí enquanto eu tava assim no banheiro ainda, parece que eu tinha visto uma sombra passando. Como se tivesse alguém quando a pessoa entra no quarto, dá aquela sombra assim, que você vê embaixo da porta e tal. Mas assim, eu olhei assim e falei, eu tô com sono, sei lá, é de madrugada. Aquela visão de canto, né? De penumbra, né? Eu nem dei confiança pra isso, não. Beleza. Aí eu fui, saí do banheiro, apaguei a luz, tava tudo escuro. Aí do banheiro pro meu quarto, é um corredorzão, assim, tem um espelho logo na frente. Pra você entrar no quarto dela, você tem que andar uns 2, 3 metros olhando pro espelho. Que gostoso. É horrível. E, mesmo no escuro, você consegue ver atrás, assim, vendo a claridade da noite, da luz, assim. Tudo. Melhor ainda, né? É bizarro. Só que, assim, aí eu fui andando, assim, na hora que eu saí do banheiro, que eu passei, assim, do quarto do meu irmão, assim que eu passei dele, assim, que vem a sala e tal, eu tava andando devagar, mas eu escutei direitinho atrás de mim, como se tivesse vindo uma pessoa correndo atrás de mim. Aqueles passos correndo. Eita, sabe quando a criança corre atrás de você, dá aqueles passos pequenininho, rápido? E eu fiquei,
Aí na hora ai, caralho. eu tomei um susto do caralho e saí. Eu corri pro quarto. Eu corri pro meu quarto. Caralho. Olhando pro espelho. Olhando pro espelho, eu falei, e se aparece uma merda? Eu vejo um troço nesse espelho, eu desmaio. Aí já é. Digamos que foi bom que você tinha ido no banheiro antes, né? Porque senão... Se fosse na ida, já era. Aí eu ia dormir no banheiro. Aí minha mãe ia me achar lá no banheiro de manhã lá. Aproveita no banheiro, já toma um banho, já. Já faz tudo que eu tinha que fazer lá. Mas assim, eu escutei aquilo assim, eu só tomei um susto do cacete. Eu nem pensei, eu só corri pro meu quarto. Eu não quis verificar porra nenhuma. Eu só corri pro meu quarto e fui dormir. Eu falei, eu não quero saber mais nada, eu não vou ficar acordada. É aquilo, se não tinha nada, bom. É e se tinha alguma coisa, melhor que você não conferiu. Vale uma pergunta, tem algum animal na sua casa? Não tem bicho em casa. A gente não tem nenhum... E é tudo fechado, não tem como ter entrado ali na parte da sala. É impossível entrar bicho ali. E assim, era passo assim, que não era tipo patinha. Como se fosse Isso um bicho bizarro. Era passo tipo de pé mesmo. E eu fiquei assustadaça. Eu fiquei na minha cama, tipo, eu ainda fiquei meio grilada, ainda ficava olhando pros lados e tal. Mas eu falei, eu vou dormir, não vou ficar pensando nisso. Mas foi semana passada, e foi bem merda. Assim, é porque realmente, se você for parar pra pensar, a não ser que você tenha uma cruz debaixo do travesseiro, não tem o que fazer mesmo, não. Porque se for um fantasma mesmo, não adianta fechar a porta. Espírito zombeteiro, né? Vou correr atrás dela. E eu tinha visto a sombra antes. É por isso que eu não compro que fantasma é mal. Porque se fantasma fosse mal, ia morrer nego pra caralho. Eu acho que os caras só zoam, eles só não tem nada pra fazer. Vou zoar Imagina essa você pessoa. no plano espiritual, você não tá fazendo porra nenhuma. Vou zoar com esse cara. Você pensava fantasma de criança. Criança brinca. Sim. E parecia muito aquele espacinho em cima. Mas, cara, eu tomei um susto do cacete. Eu sei que Eu já tomei um susto parecido com o seu, só que o meu eu tomei o susto porque eu vi o que era. Que um desses rolês que a gente sempre tem esses rolês que a gente chega em casa às 5 horas da manhã, né? Um desses rolês, eu abri a porta de casa, meu pai não tava em casa, na hora que eu abri a porta, tava, tipo, sabe aqueles memes do Bob Esponja, boladão? Era o gato, assim, olhando pra mim. Gato aleatório. Porque não tem gato ligado. Aí eu olhei pra ele, eu tomei um susto, ele tomou um susto e saiu correndo. Você se assustou, ele se assustou, todo mundo se assustou. todo mundo tem medo. Quem tá vindo? É que você não tá esperando nenhum algo vivo ali, né, velho? Você não tem gato, né? Então, vamos dar esse contexto. Você não tem gato. Então... Eu tava esperando ninguém estar em casa. Isso aí é foda mesmo. Não, é complicado. Ele é em casa mesmo, assim, tipo, quando sai da sala, assim, que tem a área aberta lá, é gambá pra todo lado, gato, é uma barulhada de bicho na laje, na folha, que se você, assim, não prestar atenção... É aquele negócio, a gente espera que tenha sido algum bicho que entrou lá e você não sabe. Mas... Essa é a explicação racional. Mas se tivesse entrado... que a gente procura buscar. Se tivesse entrado um bicho preso ali, provavelmente meus pais teriam achado, sei lá. Tipo, aquele negócio. Sempre pode ter sido algum bichozinho que tomou um susto com você e saiu correndo. E na hora que seus pais acordaram, alguma coisa assim, a porta abriu e saiu correndo. Eu não sei. Mas pode ter sido Satanás. Não quero tirar essa possibilidade da mesa. O fantasma do espírito zombeteiro. Pode ter sido o Gasparzinho. Então... Só que é brincar. Ele foi lá te dar um papo e você saiu correndo, daí ficou triste. Pior que ele fica triste mesmo, né? Ele tomou depressão. Só queria trocar uma ideia. Ninguém me ama, ninguém me quer. Na sua casa eu me lembro também que já rolou... Na sua casa, Na sua casa da Ana? É que minha casa já é uma casa antiga, velha, assim, então... Mas eu me lembro do momento que a gente correu e fechou a porta, que foi num dia que seus pais não estavam... Só tava a gente na sua casa. Aí a gente tava fazendo aquele lanche da madrugada. Aí... A gente começou a fazer o lanche lá, pegamos pão, manteiga, começamos a fazer. Aí você tava se sentindo meio mal por algum motivo. Você tava meio estranho. E você, do lado onde a gente senta pra comer os lanches que a gente faz, tem uma despensa. E você tá falando assim, tô ouvindo um barulho de cá, apontando pra despensa. Aí eu vi que a cafeteira tava fazendo um barulho. Tava fazendo aqueles barulhos do arzinho saindo. Eu falei assim, acho que é da cafeteira. Aí a gente falou assim, tudo bem, deve ser o barulho da cafeteira. Mas ela tava se sentindo mal mesmo assim. Quando ela tava se sentindo mal. Deixamos pra lá, fizemos o lanche e começamos a voltar pra dentro da casa. Que, para o contexto, a cozinha dela fica meio que do lado de fora da casa. É uma estrutura meio engraçada. Aí na hora que a gente tava entrando pra casa, deu um barulhaço, pum, na porta da despensa.
Que bom. Aonde eu tava ouvindo um barulho. Nesse momento, eu só empurrei ela pra dentro da casa assim, eu falei, vai! E fechamos a porta assim. Mas Pelo sai menos você não atropelando. puxou ela pra trás pra você ir na frente. Pelo menos você teve essa atitude nova. Olha de só. botar ela na frente. Foi quase um herói. Quase. Se Imagina. se o demônio tivesse vindo, eu ia pegar só você, olha só. Ou ele ia cair em cima de mim ali. O demônio não eu pegou ia vocês que quebrar. ele falou assim, porra, esse cara é bom. Esse cara é bom. O Esse maluco cara é foi. bom. Protegeu a mulher dele. eu vou Deixa dar uma quieto, moral né? pra Tá ele. bom, Vou deixa dar uma Ou ele ia moral pra tropeçar no degrau, cair em cima de mim, ia quebrar um pulso. Isso é um problema mais Vou só sério. ficar no roer mesmo. Aí te chega dando sua mãe, susto, o que é desarrombado. isso? O que é esse pulso quebrado aí? Ah, mãe, espírito só meter. É. Ela fala assim, isso é um código que o cara te bateu. Isso tem que someter, é o Ah, código. mãe, eu tô sendo, É um código isso. tô sendo atazanada. Você tá precisando de ajuda? Devo chamar a polícia? O cara fica te empurrando aí no degrau pra você quebrar o pulso. Mas a história de terror que eu acho que mais ressonou comigo até hoje, E comigo. e que em conjunto com a Ana também, rolou neste quarto. Neste quarto estúdio no qual vocês estão ouvindo. Começa No a qual estudar está sendo arquivo X verdade. aqui. Ninguém tá ouvindo daqui, Cacá. O pessoal tá ouvindo de casa. No qual ele tá sendo gravado. Que ninguém tá ouvindo aqui, não. Não, ele já falou que o seu. Na sua casa, o seu Vamos ver na quarto. casa dos outros, irmão. Nossa. O quarto do cara é uma criatura sobrenatural entidade. que ela É um aparece onipresente. na casa das pessoas. É um onipresente. Assim que elas baixam o Se podcast. você se convidou pra dormir na casa dos outros, você também tem que convidar as pessoas pra ouvir o podcast aqui. Tá? Sim, Exato. ele tem um Chega pacto mais. com o podcast. Se a pessoa ouviu, ele pode adentrar a casa dela. É. O cara tá rodado, gente. Ó. Dormindo lá. Ele só tá Caio- dormindo. O Caio é o vampiro daquele filme da Claude Moraes lá. Se a pessoa, deixa-me entrar. Se a pessoa clicar no play, ela deixou você entrar. Aí você já pode era. entrar, já era. Entendi. Essa experiência foi muito Essa eu acho a esquisita. mais maneira de todas, na real. Estava eu dormindo aqui no meu quarto, de boas. E uns dias eu comecei a sentir como se o colchão estivesse afundando. Aí, primeiramente, eu achei que era o gato. Eu falei assim, beleza, o gato entrou. Teve algumas vezes que eu olhei e realmente tinha um vultozinho do gato, que era minha falecida Renault, a gatinha Ou preta. será que não era o gato já? Não, eu fazia carinho nela, tá? Ah, de ouro, Enfim, cara. E o demônio tava lá, sim, sou um gato. Quer dizer, miau. Faz carinho em mim, faz Miau. carinho em mim. Aí o cara Vou tá lá, matar tipo você assim, e toda a sua família. Miau. ó. O cara tá tipo assim, Outro gato. É outro gato. tá o gato voando assim. Aí, beleza. Uns dias passados, os passos começaram a andar. Ele não era só uma afundada, tava assim como se ele estivesse vindo mesmo. Eu começava a sentir da minha perna Isso vindo significa passo. pra cima. Não, porque antes era só afundava. É. Agora ficou um Ele só passo mesmo. subia na Ele vai cama. fazer conchinha no já- cara. É. Antes era uma pegada, agora são passos. Agora são passos, exatamente. Vai fazer conchinha bem no cara. colocado. Aí eu comecei a estranhar, eu olhava, não tinha nada. Teve uma vez que eu achava que era gata com certeza e já virei a mão assim pra fazer carinho nela e não tinha nada. Aí nesse momento que eu falei assim, ué. Eu só falou, não vou estar aqui mais não. Aí eu fiquei meio apreensioso. Mas deixei quieto, passaram-se acho que um mês perto disso. E nunca comentei com a Ana. E era só um carinho aleatório, né? Era só um foi carinho só- no diabo. Foi só, como é que é? Não foi sem sentimento. Né? Na broderagem. Sem compromisso. Broderagem. Você é o demônio da broderagem ali. Ele Entendeu? fazia os carinhos pra você, diz quando você fazia os carinhos nele. Tudo certo. Ele chegava ali e falava assim, porra, tive um dia difícil no inferno, deixa eu deitar com o Caio aqui um cadinho pra dar uma descansada. Dá uma Nossa, esquentadinha aqui galera. no clima. Tá vendo? Aí, um dia eu tava na casa da Ana e eu acabei comentando. Falei, porra, teve um momento esquisito que eu achava que era a Renault, a gatinha, e não era. Aí a Ana chegou e, bum, jogou essa bomba. Falou, pô, eu também senti, mas nunca te falei nada. Olha só. O demônio tava te traindo com a Ana. Ele Tava tava tendo numa uma traição relação. Era conjunta. um triângulo amoroso. Ele tava brincando com nossos sentimentos. né? Exato. Cara, Ele falou pra cada um de vocês que era único e não era. Não era. Ele Eu falou fico pra muito vocês dois, triste. vocês eram especiais. É muito triste isso. Engraçado que vocês dois estavam sendo traídos, mas quem tinha o chifre era o demônio. Né? Exato. Pensa nesse paradoxo aí. Pois é. Mas assim, Parabéns, parabéns. a gente gosta de dar esse contexto porque as pessoas. É porque se fala muito em histeria coletiva. Que Sim. quando você fala que
tô sentindo alguma coisa. Tô sentindo a pessoa realmente passa a ver, né? Mas é verdade, realmente, vocês dois sentiram separadamente, não sabe? falou. Então, assim, não é uma histeria coletiva. Seria se ele me falasse antes, aí eu ficasse talvez imaginando. Sim. Porque acontece mesmo. Não, o bizarro é vocês sentirem exatamente a mesma coisa, Foi exatamente a mesma coisa. O colchão afundando. Eu pensava da mesma forma que ele. Eu falei, pô, deve ser a gata, ou sei lá, eu tô imaginando mesmo. Mas parou de uma hora pra outra? Então, mas aí é que vem o desenvolver da história. Teve uma vez que a Ana tava aqui, estava deitado junto, e do nada eu comecei a sentir o colchão afundando, perto da minha perna, que não tava perto da perna dela. Aí eu falei assim, tô sentindo. Aí senti. olha o sentido duplo. Eu comecei a sentir, já a cabecinha já começou, entendeu? Sono, paga, Ana. Para o sono. Aí você falou, para com isso, eu não quero fazer nada agora. Não. Eu só quero dormir. Aí tá a Ana lá assim, roncando. Chega a mão na minha bunda. Aí a Ana levantou assim, ficou sentada e falou assim, sai da perna do Caio e vem na minha. E aí passaram-se uns 5 segundos, eu não senti mais. Aí passou mais alguns outros segundos e ela falou assim, ele tá do meu lado agora. Que ela começou a afundar do lado dela. Aí eu fiquei tipo assim, caralho, como assim? Ele obedeceu um comando, sabe? O que tá acontecendo? É inteligente. Aí tem até a denominação, que é espírito inteligente, né? Que ele não é residual, na parada tal. Aí a gente ficou com cagaço, normal. Não, claro. E isso aconteceu, tipo, várias noites. Eu vivia, várias vezes que eu dormia aqui, de ficava sentindo. Já aconteceu de eu sentir a coberta sendo puxada, bem de leve, assim. Então, essa coberta sendo puxada, inclusive, foi o ápice. Que a gente tava dormindo, aí você cochilou e eu fui na casa do Sonic resolver alguma coisa. Mas eu tava com você no dia que puxou a coberta. Não, então, mas aí o ápice do que a gente resolveu tomar uma atitude foi isso. Sim. Que eu saí e foi muito rapidinho, foi 5 minutos. Falei, vou deixar ela dormindo aqui, vou resolver um negócio com o Sonic e vou voltar pra casa. Quando eu voltei, já tava ela na cozinha com café, sei lá, e a gata, bizarramente ativa. Eu falei, o que tá acontecendo? O que aconteceu? E aí você me contou. Não, porque ele saiu, me deixou cochilando, beleza, eu fiquei dormindo e tal. Tá tudo bem, eu tava dormindo com a gatinha, inclusive. E aí, era umas 5, 6 horas da tarde, então já tava escuro. Aí, acho que até sua mãe tava em casa, mas eu tava aqui dentro e tal, tudo fechado. Aí eu comecei a sentir o de sempre, o corpo afundando, a mesma história de sempre. Aí eu fiquei, puta que pariu. Aí quando eu olhei pra gatinha, ela tava muito assustada, olhando exatamente pro lado onde eu tava sentindo o colchão afundar. E ela tava, tipo... Aquele rabinho pro alto, né? Pelo eriçado e tal. Baixo, né? Aí eu falei, vambora. Tipo, eu simplesmente levantei e falei, não, eu vou conseguir dormir com isso. Aí... Não, Assim, é por isso que é bizarro... Por causa dessas coisas que iam acontecendo, e a gente não consegue explicar isso. E tem essa questão também que bicho é sensitivo, né? Se a gata tava com medo... Sim, ela tava com pela eriçadão, ela tava assim, realmente... Né? O gato, principalmente, o cachorro nem tanto, o cachorro é um bicho mais burro, mas o gato é um termômetro espiritual bizarro mesmo. Todo mundo fala. E ela tava, tipo, muito assustada, e eu falei, ela tá vendo exatamente... Pro lugar, né? Tava ela tá vendo ali o que eu não vejo. Aí eu caio fora. Aí nesse dia a gente resolveu tomar uma... E foi exatamente quando eu saí, né? Eu saí e apareceu. Vou dar uma zoada. Aí hoje eu quero a Ana só. Aproveitar? É porque você tava mandando muito dele, eu vou te ensinar pra ela quem que manda aqui. Tá demais já. Você me mandou? Vou te mostrar como é que funciona. Você vai ver. E aí tem essa parada. Pra contexto gerais, eu sou agnóstico. Eu acredito que pode ter ou pode não ter nada. Mas eu não vou dar certeza de porra nenhuma. Somos neutro. Moleque neutro. Mas assim, Mas aí a Ana, ela tinha visto um negócio de um ritual qual aquele coisa de Wicca? É que eu tenho... Não. Eu tenho um amigo conhecido que ele mexe com essas coisas, assim, tipo... Ele é tipo bruxo mesmo, tem essas religiões assim. E mexe com essas coisas esotéricas. Misticismo e tal, ocultismo. Aí ele me ensinou uma vez, por um outro caso, pra um ritual simples, com incenso e é um ritual sumério. Que é pra você espantar espíritos da casa, esses espíritos mais simples, coisa boa. Ele falou que se não espantasse, aí seria uma coisa mais séria e... Aí talvez... queimava a casa e ia embora. Basicamente. Aí o jeito era esse. Daí falou, você chama alguém da Umbanda, uma coisa assim e tal. Mas assim, outro contexto que a gente pode dar também, o Caio tava ficando muito mal na época. Além de ele também não tá dormindo. Mal, ele tava se sentindo mal, ele tava ficando tipo, vou dar um chute nessa criancinha aqui. Eu realmente nem lembrava disso, mas nessa época eu tava realmente bem esquisito. O Caio geralmente assim, não é uma pessoa pra baixo nem nada, tipo, no geral ele é sempre super de boa, mas na época do nada, rolando isso, mas ele tava muito negativo, muito deprimido, assim, do nada mesmo. Eu falei,
Famoso encosto. De repente você tava com aquela sombra do Witcher 3 lá, que pega no rei. Ó. Tipo isso. Não, no rei não, naquele Lorde lá. Devia estar com aquela sombra lá que... Isso. Então assim, eu fiquei meio que ligando as duas coisas. Tá bom que pode ser o fato de ele não estar dormindo direito também, você fica mal quando você não dorme direito, mas... Aí foi tudo ao mesmo tempo, aí a gente resolveu. Nesse dia que aconteceu isso, eu falei, o Caio não queria deixar fazer o ritual. Eu não queria. Olha só, ela não tem nenhuma experiência com isso. E deu certo. Aí vai fazer ritual? Mas, Irmão, assim, melhor que tá. Ué. O mais que ia acontecer era invocar outro. entendeu? Esse é o meu cagado. Aí não ia ter briga mais, velho. Mano, até aí, foda-se. É até mais essas que vão disputar território, você vai ficar de boa. Mas aí a gente foi tem e pegou o incenso de mirra, lá, que é pra esse tipo de coisa. Eu peguei e fiz aqui. Botou pó de sal grosso também no quarto. Sim. Aí, Tem que usar incenso, eu ia morrer com o demônio, eu não ia usar. Não ia deixar o incenso. O incenso me mata. Mas aí eu fiz o canto do jeito que ele falou pra fazer. Aí beleza, aí nesse dia adiante, cara, a gente não sentiu mais. Não teve mais. Então assim, deu certo. A bruxaria deu certo. Não, que bom. Pô, que bom. Porque Funcionou, né? Até eu fico muito satisfeito. A gente tá nesse quarto, inclusive. Mas de A repente gente não vai dormir aqui, né? Não, vocês vão, depois a Ana vai embora, entendeu? Vocês ficam aqui. mas geralmente a gente não dorme, né? Quando a gente tá aqui, né? Outras coisas que... galera. Aí se dá uma pressão em algum lugar, a gente não vai perceber. Tanta coisa acontecendo. Vai aí até o outra espírito pressão, ele né? fica animado. Eu vou virar pro espírito e falar, não, aí não, mais pra esquerda, mais pra esquerda, mais pra esquerda. Às vezes o espírito de voyeur ali, você não sabe. Não usa um dedo só, não usa dois. Você imagina esse plano espiritual? Você é um foyer do caralho, você não pode fazer nada. Mas se você, olha só, ser espírito é igual a gente tava falando de poder merda. Ser espírito é igual você tem visibilidade. Pra você usar o total por cento do seu poder, você tem que ser voyeur. Porque você tem que curtir ficar vendo os outros fazer merda. É a única coisa que justifica desse poder. Sim. Entendeu? Mas enfim, essa história foi a que mais deixou a gente grilado mesmo. a história porque mais esquisita. é a que menos consegue explicar, porque não é barulho. Realmente não tem. Não tem. Isso aí é mais complicado. É muito difícil explicar isso. Então... Ele já rodou todo mundo, já? Já rodamos aqui 2 vezes, aí agora girou. É a sua segunda. É a sua segunda, Bruno? Eu já falei. Sua segunda? Eu contei a história o gato ali, né? do gato. É verdade. Eu tô no sustaço. Foi uma história curta, mas foi uma história. Foi uma O história. importante é o tamanho do seu susto, não é o tamanho da história. Stories. Foi mesmo caso só esse cavalo aí. Sim. Cavalo louco. Mas a outra história que eu vou contar, essa ela realmente eu não tenho explicação pra ela até hoje. Realmente eu não tenho. E não aconteceu no serviço, olha só que coisa. Olha que milagre. Que coisa boa. Que coisa boa. Eu morei por muito tempo, quando eu era criança, uns 4 ou 5 anos, numa casa no Triângulo. Hoje essa casa nem existe mais, hoje ela virou um depósito de peça. E aí eu morei até uma palavra forte, eu ficava lá nos fins de semana. Por quê? Minha mãe separou do meu pai e eu não tinha como ficar com ela durante a semana porque ela trabalhava durante o dia. Então, tipo assim, eu ficava com a minha avó durante a semana, ela ia me visitar à noite e na sexta-feira, à noite, quando ela saía do serviço, ela me buscava, me levava pra lá, eu ficava lá no final de semana. Na segunda eu voltava pra minha avó. E aí eu lembro que nessa casa tinha um portão antigo de madeira, não era muito alto, o portão devia ter 1,60 m mais ou menos. Então, tipo assim, eu na época ainda não conseguia, mas uma pessoa da minha você altura... tinha 2 anos de idade. Ficaria uma cabeça acima do portão, daria pra ver tranquilamente pro lado de fora. Não consigo acreditar que existia uma época que você não tinha 2 metros de altura. Nessa época eu não tinha, não. E beleza. E teve um final de semana que a minha mãe falou comigo que eu podia montar a piscina, porque eu tinha uma piscina daquela de 2.000 litros de plástico e não ficava montada assim, porque senão estragava a piscina, né? Aí ela falou, não, esse final de semana tu pode montar, não tem problema não. Porque também dava um pico na água, na conta de água, né? 2.000 litros que entrava ali, né? E eu falei, não, beleza. Aí já acordei de manhã animadaço, fui lá, montei a piscina. Aí, tipo assim, foi Na época eu considerava ele meu primo, mas ele não era meu primo de sangue. Duas crianças que moravam na casa do lado também foram. Aí eles me ajudaram a montar. Aí eu fui lá, amarrei toda a piscina. Falou que tem piscina, a molecada brota, né? Porra, com certeza, né? Aí ligamos a mangueira e deixamos lá enchendo a piscina. Aí minha mãe falou assim, olha, eu vou no mercado, vocês vão ficar aí de boa? Eu falei, não, a gente vai deixar a piscina encher, daqui a pouco que a gente vai entrar. Ah, beleza, e foi. Aí tipo assim, o quintal ele era mais comprido do que ele era largo. Ele devia ser um quintal assim 3x6 mais ou menos. Era um losango, né? Um losango? Não, um losango. Não, um retângulo.
Não, losango vai ser uma forma estranha. É um retângulo. E aí, eu lembro da gente, todo mundo brincando e tal, não sei o que. Aí eu tinha um Super Nintendo. Aí a molecada, não, vamos jogar. Aí enquanto a piscina enche, eu falei, beleza, as moleques. Não, as moleques ficaram jogando. Aí eu, tipo assim, só que eu queria entrar na piscina, foda-se. Eu tava lá, tipo, vendo tinta secar. Eu tava lá olhando aquele fiozinho de água da mangueira encher a piscina, né? Toda hora eu ia lá olhar. Aí, tipo assim, numa dessas vezes que eu saía, porque, tipo, a porta vou explicar mais ou menos como é que era a geometria pra vocês entenderem o que eu tava passando. Tinha esse portão, você entrava, tinha esse quintal. Aí o quintal, ele tinha uma barra de ferro aqui, uma barra de ferro aqui, mais ou menos, uma distância de uns 3 metros entre uma e outra, que era onde você passava onde você passava a corda do varal, pra você pendurar as coisas. Só que essas barras, elas ficavam mais próximas da casa, pra você ter um espaço ali livre, que era onde a piscina tava. Uma piscina de 2 mil litros não era tão grande assim. Aí, do lado da parede da casa era uma janela, que era a janela do quarto da minha mãe, a porta de entrada da casa, que dava pra sala. Ao lado da sala era o meu quarto, que tinha uma janela, estava aberta também. E no final desse corredor, quintal, que dava numa área de serviço, que ficava meio aberta, meio fechada, onde ficava a máquina de lavar, essas coisas. E tinha uma outra porta que dava dentro da cozinha. E a cozinha tinha um basculhante que dava pra trás da casa. Aí tá, essa era a geometria da casa. Aí, tipo assim, eu lembro que os moleques falaram assim, pô, a gente não trouxe toalha e tal, que não sei o que. Eu falei assim, poxa, minha mãe guarda a toalha no armário dela. Aí eu entrei no quarto dela e fui pegar uma toalha. Aí nisso que eu entrei no quarto, eu olhei rápido assim, eu vi uma cabeça, não deu pra ver o rosto, eu vi a altura da cabeça por cima do portão. Eu falei assim, porra, quem será que tá lá fora? Mas caguei, foda-se, criança, né? Peguei a minha toalha, peguei a toalha dos moleques, dei a toalha pra eles, e eles continuaram lá jogando, porque a piscina não tava cheia. Aí tá. Aí toda hora eu ia lá fora, olhar a piscina. Eu entrava. Aí numa dessas vezes eu vi de novo a cabeça por cima da porta. Por quê? Do lado da casa, tinha uma casa que ficava, tipo assim, 1 metro de distância da casa que a gente morava, desse muro. Aí eu falei assim, deve ser alguém que tá na outra casa, porque a outra casa tava vazia. Não tinha ninguém morando lá. Eu falei, deve ter vindo alguém olhar a casa pra ver se vai mudar e tal. Não falei nada. Aí, tipo assim, pô, eu tinha uns 8 anos na época, 8, 9 anos. Eu não tava abrindo o portão pros outros, né? Eu deixava o portão fechado. O portão tinha um trinco. Aí, tipo assim, depois de uns 10 minutos que eu já tinha visto essa segunda vez, alguém bateu no portão. Aí eu falei assim, pô, vou lá ver, né? Aí tinha um buraquinho assim no portão, assim. E era ali que era o olho mágico, dava pra você olhar por ali pra ver quem tava lá de fora. Aí eu, antes de olhar, eu falei, quem é? Ninguém respondeu. Aí eu olhei no olho mágico e não vi ninguém. Falei, porra, alguém me sacaneando, né? Foda-se, não vou atender. Entrei de novo na casa. Na segunda vez que bateu, foi uns 5 minutos depois, eu vi a mesma cabeça por cima, só que esse não dava pra ver o rosto, dava pra ver, tipo assim, da testa pra cima. Era uma testa negra e o cabelo curto, encaracolado. Aí eu falei assim, porra, não conheço ninguém assim, quem será? Aí perguntei de novo, mas da porta da casa, quem é? Aí a molecada, pô, quem foi? Os moleques chegaram, aí eles viram também. Aí eu falei assim, porra, não é possível, será que tem alguém querendo entrar aqui em casa? Aí eu fui lá de novo, olhei no olho mágico, porque como assim, a cabeça não tava dando pro rosto da pessoa ver por cima do portal, eu falei, não vai me ver, eu fui andando devagarzinho e olhei pelo buraco, não tinha ninguém. Aí eu falei assim, não é possível. Aí eu falei, caralho, tem alguma coisa esquisita acontecendo. Aí nisso eu falei assim, na época não tinha celular, essas coisas. O que eu peguei e fiz? Vou ligar pra minha avó. Aí era a pessoa que eu tinha com quem falar mais fácil, porque minha mãe tava na rua, não tinha como falar com ela. Eu sei que na hora que eu fui entrar pra dentro de casa pra pegar o telefone, tipo, não vou fazer aqui porque não tem necessidade, mas deram um porradão no portão, tipo assim, blá, 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 blá. Aí eu falei assim, meu irmão, não tá lá fora não. Foda-se, eu não vou voltar lá não. Aí tipo, eu sei que eu falei assim, porra Douglas, fecha lá a janela do quarto. Eu falei, pô Marquinhos, fecha a janela do outro quarto. Tranquei a casa inteira, ficamos todo mundo escondido dentro da casa. Aí tipo assim, deu esse barulhão, passou mais uns 10 minutos, aquele silêncio danado. Bateram de novo, blá, 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 blá. Eu falei, caralho, não é possível, velho. Tipo, tem vizinho, tem esse pessoal. Não é possível que ninguém não tá ouvindo o cara esmurrar o portão. Aí eu falei assim, porra,
sei lá, né, não vou lá fora, vou esperar minha mãe chegar. E era sua mãe com a sacola de mercado. Porra, filho, me ajuda aqui, caralho. Aí, tipo assim, passou mais uns 20 minutos, porque onde a gente morava, vocês vão saber onde é no Triângulo. É perto do onde hoje é a UPA. Entendeu? Mas era um pouco mais pra frente. Aí, era uma distância considerável pra mim. Minha mãe não tinha carro. Bastante. Né? Então ela ia demorar. Aí, tipo, aconteceu mais umas 3 vezes de bater. Eu falei assim, caralho, velho, e agora? Aí eu falei assim, porra, eu não vou abrir não, cara. Aí a gente, criança, né, a gente ficava tentando se concentrar no videogame, mas tava todo mundo muito assustado. O clima já vai pro caralho, né? Vamos nos divertir aqui, galera. Com o cu na mão do caralho. Aí tava todo mundo já muito assustado, aí passou mais uns 10 minutos e minha mãe chegou. Isso tinha tipo 1h30 que ela tinha saído, mais ou menos. E a piscina não ficou pronta ainda? Não, a piscina já tava quase cheia, mas ninguém tinha coragem de ir lá de fora brincar na piscina, tá? Todo mundo com medo. Isso era de dia, tinha sol, tinha tudo. Ali da piscina. Aí, tipo, minha mãe chegou e falou, por que vocês estão com essa casa toda fechada? Ela ficou desconfiada, ela falou, por que vocês estão com essas casas todas fechadas? O calor do caralho, vocês estão aqui dentro ainda, porque não tem ninguém lá na piscina. Aí eu fui e contei pra minha mãe. Aí, tipo assim, contei pra minha mãe a história. E ela cagou, porque ela falou assim, é criança, mesmo assim, os moleques confirmando, falou assim, história de criança, eles deviam estar brincando. Ou então era alguém mesmo que tava aqui fora e tava querendo falar comigo e não, né? E socando o portão assim, né? Aí passou, a gente foi brincamos na piscina e tal, durante o dia, quando minha mãe tava em casa não aconteceu nada, eu fiquei tranquilo. Passou, domingo a gente foi lá, as crianças foram lá, a gente brincou de novo. Fui embora, na segunda-feira de manhã, antes de ela ir trabalhar, ela me levava pra minha avó, porque eu estudava à tarde. Passou aquela semana. Na outra semana, a gente brincando no quintal, o avô do Marquinhos, que era o vizinho, ele tava lá no quintal. Ele tinha mania de ficar... Tu num cavaquinho? Não, entalhando, tipo assim, pegando pedaço de madeira e fazendo as paradas. Ele ficava sentado lá na cadeira dele fazendo os negócios. Aí a gente conversando e tal, que não sei o que. Aí o Marquinhos falou, pô, e aquele negócio da semana passada e tal, que não sei o que. Eu falei, já naquela época, já como um bom filho da puta, esquece essa merda aí, vamos brincar aqui, esquece isso aí, não tô falando disso não. Porque eu realmente não queria ficar lembrando daquilo. Rapaz, não fala um demônio que ele aparece, né? Deixa eu falar. Aí, tipo assim, aí o avô dele perguntou, mas o que foi? Eu contei a história pra ele, ele falou assim, olha, você tá ligado que é assim que o Saci age. Que a gente falou no começo da história. Olha que filha da puta, né? Ele falou, é assim que o Saci age. Isso. Aí eu falei assim, como assim é assim que o Saci age? Que caralho é esse? Você tá maluco? O Saci age. Aí ele, não, é porque o Saci ele só entra na casa se você permitir, se você deixar, se você abrir a porta pra ele. Aí ele vai bagunçar tua casa, fazer um monte de parada. E geralmente o Saci vai onde tem muita criança mesmo. Meu irmão, eu fiquei uns 2 anos com cagaço do Saci, mas até hoje eu não sei se era um Saci ou se era uma pessoa. Porque Brasil, era o Saci. Porque é o mais bizarro, é porque, tipo assim, às vezes que eu olhava no olho mágico, ninguém, né? não tinha ninguém, velho. É isso que é estranho, né? É bizarro. Uma pessoa era muito rápida e saía da frente. Saía, mas não tem porquê. Por que a pessoa ia bater e ia sair? Nada, né? Ia bater e ia esperar alguém abrir. A não ser que a pessoa esteja querendo realmente te zoar. Porra, eu fiquei bolado, velho. Eu fiquei muito bolado. Eu vou ser muito sincero, eu fiquei uns 2 anos sem ver esse tipo de Pica-Pau Amarelo. Foi na época todo mundo assistia esse Pica-Pau Amarelo. Por causa do Saci. Eu falava, caralho, é o Saci, velho. O Saci tá atrás de mim. Ele quer me deitar uma porrada. Não, é bem estranho mesmo. E o que assusta também se for realmente uma pessoa querendo entrar ali. Pois é, isso, criança, assim, isso a minha mãe, anos depois, ela falou que ela ficou preocupada. Ela ficou muito tempo de olho pra ver se não aparecia alguém lá, porque ela falou assim, podia realmente ter sido alguém que talvez seja por isso que ela não falou nada com você, realmente. Na época, ela não queria te assustar, ela não queria me assustar, mas ela falou que nunca aconteceu de ninguém tentar entrar lá, não. De vez em quando passava alguém estranho lá e tal, mas nada de que a galera fala que você precisa enfrentar o Saci, se você tá querendo te zoar, você deixa uns doces num lugar. Que ele pega os doces e mete o pé. Tá tudo certo. Você tem que fazer umas coisas. É oferendo pra ele. Né? Ou você vai ser um filho da puta e capturar ele, isso não trabalho do caralho. Eu não sei nem como é que captura. É que você tem que pegar, tipo, você tem que pegar uma jarra, fazer não sei o que lá. Aí você tem que, tipo, estocar o vento, porque ele vai estar dentro do furacãozinho. Você tem que fazer um monte de coisa pra ele entrar no furacãozinho dele e tampar ele. E hoje aprendemos aqui como capturar o Saci. Fica a aí dica sabe aí, aqueles molecada. furacãozinho de areia? Que você tá andando, você tá ventando um pouquinho e dá aquela areinha. Que tornadinho, Então aquilo ali é o Saci. É isso que o nego fala, entendeu? Aí você vai, já sabe. prende no fotinho. A Dilma já tava ensinando já lá atrás, desde né? cedo, Estocar o vento, estocar o vento, prendeu o Saci. Prendeu o Saci. Galera, tá Só que o negócio, o Saci soltar e vai te zoar. Porque ele você sacaneou ele,
Aí você dá o 12. Não, mas se eu prender ele tá fudido. Tá. Ele não vai sair nunca mais. Não vai zoar. Aí o que eles falam, todo Saci tem umas... Olha só, tem lore do Saci. Saci não é putaria, tem. É tipo assim, cada Saci tem um monte de Saci, não um Saci só não. Cada Saci tem seu território. Se você zoar o... Saci é tipo uma espécie, né? Se você quiser zoar o Saci, você pega ele, prende ele e bota ele no outro território. Que aí o Saci de lá vai ficar bolado com ele. Ele vai voltar pra parada. Aí você tá de boa já. Caraca. Briga de Saci, tudo chute voador, né? Mas esse Cara, que doideira. Com uma briga de voador do caralho. Mas aí teve essa parada mesmo, cara. Foi uma história que me deixou traumatizado por muito. Isso é foda, você não tem como saber o que aconteceu, né, velho? Até hoje eu não sei. Até hoje eu realmente não sei se era um Saci ou se era uma pessoa. Eu realmente não sei. Ou se era o espírito zombeteiro. E é bizarro, cara, porque eu sou uma criança com relativo. Você é uma criança. Eu sou, até hoje. Quase 30 anos de idade, criança. Irmão, eu vejo desenho até hoje. Então eu vejo desenho, eu gosto de brincar. Então eu sou criança até hoje. A única parada que eu não faço mais é mamar na mamadeira, mas só isso aí. Mamar na mamadeira, fui mamar, você... Vamos de assunto aí, vamos... Galera. Eu tinha uma história, não contava essa história. Quando eu tava na minha época de teatro, que eu fazia peça, caralho. Essa acho que você me contou, mas essa é boa. A gente ficava lá no bastidor lá, depois de gravar, depois de fazer, né, de ensaiar. E aí tem, não sei se já foram no teatro daqui, na parte de trás tem uma escadaria pra cima. No Celso Peçanha? Um teatro tem. Não, só pra ter certeza. Sim, né? Tem uma escadaria atrás do teatro que dá pra parte de cima, parece tipo, nunca quis guardar as coisas, não sei o que é que nunca fui lá em cima ficar olhando. Um sótão, né? Um sótão. E aí tava a molecada conversando na escada, porque é o melhor lugar ali pra ficar de bobeira, né? Sentado ali. E eu tava na parte mais de cima, assim, e o pessoal mais embaixo, sabe? Cada um sentado num degrau da escada e eu na parte mais em cima, mas ele não tava no topo ainda não. E a gente conversando e tal. Aí um maluco tava lá embaixo, ele olhou assustado pra cima. E aí fodeu, né? Um bando de molecada. Porra, irmão, na hora que eu olhei, eu vi um vulto multicolorido. Parecia um teclado RGB, sabe? Isso. Um multicor, assim. Era o Caio, velho. Era o Caio. Sou eu lá trazendo os teclados. É o fantasma do Caio aí, ó, quando dormiu. É o fantasma do Natal passado, é o Caio. É o fantasma do Natal passado. Mas, tipo, era um vulto e ele não tinha uma forma humana, ele era meio arredondado, sabe? Não tinha uma forma... Ectoplasma. Ele era do tamanho de um ser humano, só que ele fazia um semicírculo, sabe? Ele tipo geleia. Ele fazia não chegava a ser um círculo bem feito, mas ele era um círculo num formato mais humanoide. E multicolorido. Eu olhei pra aquela merda e eu tava muito alto, eu tava na parte mais de cima. Eu pulei dali pro palco. E dali eu corri até chegar na praça. Eu só corri. O maluco que ficava lá tomando conta, só viu um moleque assim. Pum, pum. O que rolou? E a molecada virou atrás, né? Porque ninguém vai ficar lá atrás. Cara, que doideira. Mas aí, porque nega filha da puta, depois disso a gente foi conversar com o pessoal que tava ali há mais tempo e tal. E aí surgiu o rumor de uma menininha, que acho que todo teatro tem essa história. Da menininha que fica embaixo do palco, dançando balé e o caralho, babá, e que devia ser um espírito parecido com aquilo. Só que, tipo, esse da bailarina, foda-se, aquilo ali é só uma luz que fica embaixo do palco. Que aí nego inventa história. Mas aquele não sei explicar. Porque, tipo, não dá pra falar assim, não, porque aqueles canhão de luz tava ligado e acendeu ali. O canhão de luz não tem essas cores. Não tinha como fazer isso. Não ia formar esse negócio. Tipo, não tinha um espelho ali pra dar refletido naquela cor. E não tava, tipo, não tava parado numa parede. Ele tava no meio do nada, porque ele tava em cima da escada. A escada seguia, depois você subia a escada, seguia pra um vão, não tinha é o jeito onde. que a luz funciona, né? Porque se fosse um canhão de luz apontado pra vocês, a luz ia atrair em vocês. Ela não ia estar e se tivesse apontado pra lá, ele ia até o fundo, e não ia ficar numa forma específica. Não, ia ter sombra de vocês, porque vocês estariam entre a luz, entre a fonte de luz e uma coisa, né? Realmente. Foi muito estranho. É bem esquisito mesmo. E eu só corri. Só vai. E desde aquele dia, toda vez que a gente ia gravar no teatro, gravar é foda, né? Ensaiar no teatro, eu só ensaiava e metia o pé. Eu nunca ficava dando bobeira. Valeu. Acabou?
Tchau. Às vezes era o Celso Peçanha, né? O Celso. Aí já é outro. Aí se ele é muito colorido assim, irmão, fodeu. É que ele viveu numa época muito retrógrada, onde a pessoa tinha que se reprimir. Aí quando ele morreu, ele se soltou, entendeu? Nossa, faz sentido. Faz todo sentido. Olha as ideias. E aí ficava assustando criança. Ele ficava assustando criança, porque ele é o Hisoka. Não, Não, vai ser assim, É um palhaço pedófilo. Deus, conta essa história. Não, eu não. Dessa? Pode Agora contar aí, ó. Agora é você. Sou eu? É. Não, Casal Cana. Meu Deus do céu. Mas essa é meio rápida assim, né? E tipo, eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos e eu tinha uma casa que eu passava em frente sempre que eu ia pra escola. Que é da vizinhança ali mesmo. E assim, passava lá todo dia, nunca tinha acontecido nada. Até que teve uma vez que eu tava indo pra escola de manhã, assim. E eu olhei pra dentro da casa, assim, e eu vi... Parece que eu tive uma menina agachada. Meio ali na varanda da casa, ali, tinha uma parte de uma varanda e tal. Aí eu olhei assim, tipo, olhei de novo, não tinha mais nada. Eu falei, fiquei, é uma imaginação, ou às vezes realmente tinha uma criança ali. Pô, é só uma criança. Até aí. Tipo assim, até onde eu sei que aquela casa não tinha criança, mas vai que tinha uma criança lá naquele dia, eu deixei pra lá. Você interagiu? Não. Não. Eu só olhei, aí eu olhei de novo, não tinha mais nada, vai criança. Ana, até ela criança não gostava de criança. Ficar interagindo com criança. De fato. Mas aí eu simplesmente fui, deixei isso pra lá. Aí teve um outro dia que eu passei ali, não sei se foi no dia seguinte ou se passou alguns dias, que eu olhei, se eu olhar, por olhar mesmo, só passei em frente, você olha assim. E eu vi de novo ela do mesmo jeito, com a mesma roupa. Só que assim, não sei se porque eu olhei rápido, a imaginação daquela bugada ali também, parecia que o rosto dela tava meio deformado, de certa forma. Aí eu fui cagar esse dia. Mas aí você olhou de novo pra ver se ainda tava lá? Olhei e sumiu. Tinha sumido. Como sempre. Que bizarro, olho e... Assim, aí eu fui pra escola meio grilada e tal. Deformado, assim. meio Cthulhu, aquela parada meio estranha? Não, tipo, é como se estivesse meio se decompondo. Ah, entendi. Sabe? Quando começa a se decompor, fica aquele rosto Aí magro, é bizarro. caveirado. Só que eu vi muito rápido, então pode ter sido meio imaginação, eu que fiquei meio já assustada de cara. Impressionado também, né? Mas enfim, mas ela tava com a mesma roupa, agachada do mesmo jeito, no mesmo lugar. Era uma menina que parecia ter uns 5, 6 anos, mais ou menos. Aí beleza, aí eu fui pra escola. Aí eu resolvi contar isso pra minha mãe, que a mulher que mora naquela casa, a gente conhece ela, assim. Tipo, conhece, assim, no básico, assim. A mãe conhece ela, conversa com ela e tal. Aí eu contei pra minha mãe, tem 2 vezes que eu passei em frente à casa ali da fulana. E eu vi uma menina agachada ali. Dessa vez eu vi ela meio deformada. Falei, minha mãe acredita nessas coisas, Aí ela tava conversando comigo. Aí ela lembrou que essa mulher e o marido dela que mora ali, só moram os dois. Eles são um casal mais velho, assim, já. Ela lembrou que aquela mulher já abortou uma criança que mora ali. Rapaz, aí é foda, hein? Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, ver caralho, tipo, é a criança abortada. Tipo, caraca, que porque é uma criança bizarro. que até poderia ter, é uma criança parecida com ela, realmente. Tipo, poderia ser filho. Cor de pele, essas coisas, cor de cabelo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e falei, porra, é a menina, a criança que ela abortou, tá assombrando ali, sabe? Tipo, aí... Pode ser coincidência, claro, e... Não, pode estar protegendo o lugar também, não pode ser negativo. Não necessariamente, né? Se você for olhar pelo sentido espiritual mesmo, esse tipo de parada assim do espírito não ir embora, é porque ele tá agarrado àquele lugar. Às vezes a criança gostava da mãe e não queria deixar a mãe, né? Queria ficar com ela, né? Assim, é estranho você ver assim, tipo, abortar uma criança e ter o espírito crescido dela ali, tá bom? Seria tipo uma projeção dela maior, Mas assim, eu achei estranha a coincidência da história, né? Sim. Tem um caso, torna a parada mais esquisita, sim, né? Porque eu não sabia de nada disso. A minha mãe que falou, pô, mas a fulana, ela já abortou Ela botou a criança nos atrás. Porque, tipo assim, não tem muita outra opção. Se ela não tem uma criança em casa, você não sabe que tem, né? Eu não sei se ela abortou propositalmente ou se ela sofreu um aborto. Pode ser também, assim, pode ser um aborto espontâneo, mas né? as duas coisas coincidiram com aquela criança ali. Eu fiquei meio puta merda, né? O que rolou vai determinar se tá assombrando ou se tá protegendo. Porque a outra opção seria ser uma criança de metanfetamina, né? Que aquelas crianças drogadas, de pai drogado, por muitas das vezes dá escara mesmo. A cara fica meio machucada e tal. Mas não é o caso, não era uma pessoa que usava droga. Né? Vai saber. A gente não sabe a juventude das pessoas. Eu não conheço direito. A minha mãe que sabia, porque minha mãe conhece ela e tal.
Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, velho. Aí eu não vi mais, não. E se tivesse algum irmão, se a sua mulher tivesse algum irmão ou irmã que tivesse algum filho, sua mãe ia saber, né? Ia falar, não, deve ser o sobrinho da fulana. Com certeza. E eles... É um casamento que mora sozinho, pessoa mais velha ali. Quer dizer, da vizinhança, todo mundo se conhece, cidade pequena ainda. Aí eu fiquei meio puta merda, mas eu não... É igual o balanço do Bruno, você evita passar em frente. Sim. É que pelo não. Passa em frente hoje em dia direto. Eu quando caio, a gente vai pra rodoviária, a gente passa em frente dessa casa sempre, inclusive. Mas você não fica olhando também, né? Procurando. Fica. Mas não fica chamando, né? E aí? Não, parece aí, caralho. O pior é que realmente eu passo de boa ali. Tipo, mas não sei se passar de noite vai me dar alguma coisa, mas eu... Sempre desde que você me contou essa história, eu passo olhando pra ver se eu... Não vai ficar ali também. Ô, Anabelle, vem cá, Anabelle. Vem cá, você já falou. Te falei, não lembro o que eu tinha te falado, não. Aparece essa porra aí, vamos ver se é real. Aparece aí. Vem cá. Se você existe... Essa referência é pra poucos. Se você existe, quebra o meu dedo. Caralho, não precisa de tanto. Mas eu sei que assim, eu acho... Mais estranho nunca mais apareceu. Foi tipo 2 vezes. Eu não vi mais porque ela tá querendo mesmo se mostrar pra mim ali... Às vezes você pegou ela desprevenida, ela tava só olhando ali, ó. Se materializou. Ela falou assim, caralho, me vira. Mas também que ela tava na mesma pose, velho. A mesma roupa. Pelo menos que ela tava com a roupa laranja. Eu tenho isso muito vivo na minha... Vai que pro espírito o tempo passa diferente, pra ela foi tipo 2 segundos de diferença, pra você foi 3 dias, rolou, né? Foi 2 dias que eu 2 dias. Tem essa teoria, né, que o tempo passa diferente. Mas mais bizarro que no dia ela tava normal, com o rosto normal. E no outro já tá cadáver. No dia que eu me assustei mesmo, ela tava meio, tipo, morta. Aí eu fiquei... Mas ela falou, no outro dia, já que ela tá me vendo, eu vou dar uma zoada nela. Vou dar uma exatamente. Deixa ela passar aqui, essa desgraçada. Eu vou falando, se tem que ser espírito, você tem que ser filha da puta. Tem que ser. Se eu morrer e realmente for virar um fantasma, eu vou fazer essas coisas, óbvio. Vai. Nos primeiros 100 anos, não. Mas depois que passar 100 anos, você vai ficar entediada pra cacete. Você vai falar assim, vou usar esses caras. Vou ficar fazendo barulho na casa. Eu ia ficar com uma preguiça. Eu falava assim, vou pegar uma casa aí tranquila aí. Pra ninguém morar, ficar lá na minha. Aí vai aquela mão que você viu aquele dia, é você no futuro. Eu no futuro. Aí fica predestinado. Aí fica filme lá. Eu sou destinado a me assustar meu eu pequeno. Tipo, moldar o caráter dele. Você tá tentando avisar o seu eu pequeno pra não olhar, tipo assim, olha pra lá. Mas aí na verdade ele viu sua mão só e... Ou às vezes eu tenho que voltar no tempo porque eu assustar o meu eu do passado faz com que eu não pule no balanço e não morra. Olha aí. Aí, tipo, não vai. Aí a minha mão era a minha mão de criança. Salvou sua vida, né? Caralho. Plot twist da vida. Achando o significado da vida do Brunão. Olha só. Morrer e salvar sua criança. Tá levando mais a fundo, né? É uma casa boa, pelo menos? Não. Ih, é foda, né? Tava abandonada, né? Aquela é tipo casa de 2 quartos, tá ligado? Uma casinha pequena. 2 cômodos. E aí, Kaká? Cara, acho que... É isso aí. Tem aquela paralisia doida lá que você... Não, qual paralisia? Que você acordava e tinha um demônio. Não, mas isso aí é sonho, é pesadelo. Eu tenho uma última. E essa é uma das coisas que eu carrego comigo até hoje. Quando eu era criança, essa história eu já contei pra vocês já. Mas aí pro pessoal do podcast. Então a gente vai sair, então, pra gente... Então valeu, molecada. Só pra eles. Quando eu era criança, eu morava no... Tem em outros lugares do Brasil, né? Que é o BNH, né? Que é um condomínio de apartamentos. E eu morava com meu pai e com a minha mãe. Eles não tinham se separado. E eu ficava muito tempo vendo televisão. Eu sempre gostei de ver televisão, desde criança. Eu ficava muito tempo vendo televisão. Só que a minha mãe uma época, ela quis cortar pra eu tentar despertar outros dons artísticos. Ela falhou miseravelmente nisso. Porque eu não sei desenhar, não sei tocar, não sei fazer nada. Mas virou basqueteiro um tempo ali. Mas é artístico, eu não jogava esporte na época. Mas basquete é arte. Não, hoje eu acho, mas na época eu não achava. Aí beleza, aí ela me botava pra desenhar, pra fazer outras coisas, pra não ficar só vendo televisão, né? Pra não virar um zumbi, né? Aí tipo assim, ela falou que teve um dia, eu tava desenhando, eu comecei a desenhar umas paradas que geralmente não eram coisas que eu teria como saber desenhar. Tipo assim, estrada... Nada assustador não, mas coisas que eu não tinha como ver no meu dia a dia pra eu ter a inspiração de desenhar. A não ser pela televisão que você ficava o dia inteiro. Aí, ó. Aí é que tava a parada. Até aí ela justificava nisso. Aí beleza. Só que, depois de um tempo, eu não sei por que cargas d'água, ela me proibiu de ver televisão. Mais de uma semana. Eu devo ter feito alguma merda, ela me botou de castigo. E eu não vi televisão.
Aí, tipo assim, eu não tava desenhando mais, mas toda vez que ela ia no quarto eu tava conversando com alguém e brincando. Tipo assim, não sei o que, eu vou tirar com um bonequinho e tal, não sei o que, era uma brincadeira de criança. E tinha um amigo meu, um amigo imaginário, que tava ali conversando comigo. Aí tá. Aí ela reparou aquilo ali, mas ela, de boa, crianças têm amigos imaginários. Ela não deixava eu sair muito, porque, tipo assim, nas crianças do BNH a maioria era mais velha do que eu, então ela ficava com medo de deixar eu sair, eu brincar e acabar me machucando. Aí eu ficava muito tempo sozinho, então eu acabava criando amigo imaginário mesmo. Aí tá. Aí até que um dia ela por curiosidade, assim, aquelas conversas de mãe, sabe? Tipo assim, tá cozinhando e a criança sentada na mesa e fica conversando pra distrair a criança. Aí ela perguntou o nome do meu amigo, do meu amigo imaginário. Primeiro ela perguntou onde ele tava. Aí eu falei assim, não, ele não tá aqui não, ele saiu, ele foi ficar com outra criança. Aí ela achou esquisito, mas falou nada. Aí depois ela continuou conversando, depois ela perguntou, tá, entendi, mas como é que é o nome do seu amigo? Aí eu respondi assim, é o Diabo. Caralho. Eu respondi isso pra ela. Aí, tipo assim, ela falou que ela ficou muito assustada, mas ficou de manter a compostura. Manteve a calma, né? Porque, tipo assim, eu não era uma criança que frequentava igreja e tal, então até pra eu ter a palavra diabo como uma coisa negativa, era difícil no meu vocabulário, né? E tá, ela ficou meio assim... Tá, achou esquisito, mas continuou a conversa e tal pra tentar descobrir mais coisas. Aí tá. Aí tipo, já tinha uma semana que eu não tava vendo televisão nessa época, esse era o contexto. Aí ela falou assim, tá, mas aí o que foi? Cadê? O que ele foi fazer? Aí eu falei, não, ele conversou comigo, ele falou que hoje ele não podia brincar comigo, que ele tinha que dar atenção pra uma outra criança, porque essa criança tava precisando muito dele. Aí minha mãe falou assim, peraí, tem muito detalhe nessa história. Como assim? Precisava dele por quê? Aí eu, do meu jeito de criança, expliquei assim, não, é porque essa criança tá muito triste, porque aconteceu alguma coisa com os pais dela. E aí eu dei uma pausa e comecei a contar a história do que tinha acontecido com os pais dela. Que os pais dela tinham deixado ela em casa, brincando com a avó, e eles tinham ido fazer compras no Rio, e eles tinham passado numa ponte e eles não tinham voltado. Aí minha mãe falou assim, caralho, que história de... Que imaginação, né? Meu filho tem uma imaginação bizarra. E ela vai escrever uns livros top. Aí ela ficou... Coitada, ela pensou isso, tá sobre as influências do diabo. Mas aí ela ficou bolada e tal, mas tipo, guardou pra ela. Ela não ia ficar falando pra eu ficar, né, preocupado. Aí tipo assim, ela conversou comigo e tal. Depois ela gostou, ela tinha o hábito de ver o Jornal Nacional. Ela ligou o Jornal Nacional e tinha tido um acidente na ponte Rio-Niterói. Puta merda. Duas pessoas, um casal, tinham batido numa Kombi, eles estavam fazendo compra, eles tinham ido fazer compra, estavam com um carro cheio de coisa, bateram, morreram no incêndio e tinham deixado um filho pequeno. Ai, meu Deus. No mesmo dia. Aí minha mãe ficou bolada, ela falou, caralho, não é possível, ele não tem como saber isso, porque ele não tava vendo, eu não tava vendo televisão, eu não tinha visto televisão. Aí ela ficou muito bolada, muito. Mas tentou ir aos pouquinhos conversando comigo e tal, mas mesmo assim eu continuei tendo amizade com essa figura. Com o diabo. Então, aí ela me levou num amigo do meu pai, que ele era pai de santo, e na verdade ele não era pai de santo, ele era espírita e ele também frequentava o terreno de Umbanda. E aí ele conversou comigo e tal, ele trocou uma ideia comigo, eu criança, eu não lembro dessa conversa, isso é que é o mais bizarro. E ele falou com ela assim, ele falou, olha, você traz ele mais algumas vezes durante as não é sessão, é tipo assim, as reuniões que eles tinham, a gente vai conversando com ele e tal. Ele falou assim, não tem como tirar isso dele, ele é sensitivo, pra ele ter esse nível de onisciência, de conversar e de tirar esse tipo de detalhe, ele tem uma capacidade sensitiva muito elevada. Crianças geralmente já têm, mas normalmente não chega a esse extremo. E provavelmente ele vindo aqui algumas vezes, a gente vai ensinar ele a como meio que suprimir isso, mas em algum momento da vida dele, ele vai lembrar disso. E aí você conversa com ele, você explica pra ele o que aconteceu e pra você, né, ele ter como lidar com isso melhor. E aí assim fez, ela me levou lá algumas vezes mais e acabou realmente suprimindo, eu parei de conversar e ela explicou, ele falou, olha, provavelmente não é o diabo, provavelmente era um espírito, um anjo, alguma coisa assim, e ele usou esse nome só pra tirar algum crédito, porque é um nome forte.
Mas provavelmente não era pessoalmente o diabo, não. Era meio que pra tranquilizar ela. Isso é engraçado, o diabo, né? Eu vou dar uma ajudada naquela criança lá. Ele falou que justamente por isso, porque, tipo assim, não era ruim, né? Não faria sentido. Se fosse um espírito maligno, ele não iria me tratar bem e não iria ajudar outra criança. Mas você lembra de ver ele? Então, aí é que tá. Aí eu passei anos e eu esqueci completamente disso. Realmente suprimiu essa memória. Até um dia que eu tava com a Fernanda, a gente tava no quarto e ela tava falando comigo. E sabe quando você tá conversando com uma pessoa e a pessoa não tá prestando atenção em você? Uhum. Ela falou que eu tava assim, eu não tava prestando atenção nela. Ela tava falando e eu tava tipo olhando pra janela, brisando. Ela falou assim... Já gerou uma treta. Aí ela não ficou puta, ela só perguntou por que eu tava olhando pro lado de fora. Eu falei assim, não, eu acho que tem alguém ali fora. Aí ela falou assim, mas pô, essa hora, devia ser tipo, umas 2 e pouca da manhã já. Eu falei, eu acho que tem. Não sei porquê, eu tô sentindo isso. Tô vendo, não tô vendo exatamente, não, mas eu tô sentindo e tô ouvindo. Aí ela parou, ficou quieta, prestou atenção, não ouviu. Aí ela ficou bolada, porque a Fernanda é muito cagona. Muito cagona, ela tem muito medo. Aí, tipo, no outro dia, aí a gente comentou com a minha mãe e tal, não sei o que. Aí minha mãe que me contou essa história. Aí que ela foi me contar essa história. Aí, tipo, meio que desbloqueou, entendeu? Eu comecei a lembrar disso. Aí ela falou, olha, o cara, se não me engano, era Sérgio. Ele explicou que um dia você provavelmente ia entrar em contato de novo com essa capacidade sua. E não, eu não acho que era ele, porque senão mas ele estava falando de diabo. Não, eu não acho que era ele, porque senão ele teria conversado comigo. Ele tinha uma certa intimidade. Eu acho que eu só vi alguma coisa que, né? E aí ela me contou essa história, cara. E aí, cara, depois disso... você tá falando que o cara que você sentiu não era o diabo? Não. Outra coisa? Não sei. Você tá voltando a ter contato com se fosse lado. o diabo devia estar assim, vamos lá, cara, lembra de mim. Pô, lembra de mim. Pode até que seja, só que a questão é essa. Eu tenho memórias escassas dessa época. Eu lembro perfeitamente de ter tido a conversa com a minha mãe. Eu lembro de brincar sozinho. Eu lembro dessas coisas, mas eu não lembro, assim, rosto e tal. E aí minha mãe falou que na época eu descrevi pro Sérgio que era uma figura com uma roupa preta, tipo um sobretudo, e usava uma máscara branca. Mas parecia uma pessoa. A máscara comum. Eu não soube descrever, entendeu? Até porque eu não tinha referência pra falar assim, era uma máscara kabuki. Não sei, entendeu? E falou que ele usava uma máscara branca e que ele voava. Que por vezes ele entrava pelo teto, em vez de só entrar. Caralho! Apresentação, né? Aí vai um brilho assim. Qual é de joguinho? Aí ele descia. E assim, isso ficou pra mim pra sempre. E depois disso a Fernanda ficou muito tempo bolada comigo. Toda vez que eu fico em silêncio olhando pra um lugar, ela fala, você tá vendo o quê? O que você tá vendo? Ela ficou muito dá umas porradas, fala de Mas assim, graças a Deus, cara, eu nunca, depois disso, eu nunca tive nenhuma experiência desse tipo, assim, mais profunda. De vez em quando eu escuto uns barulhos que ninguém escuta, eu vejo umas paradas que eu tenho a impressão que só eu vi, porque ninguém tem reação. Ninguém reagiu, né? Entendeu? Mas geralmente eu guardo pra mim, entendeu? Até pra não criar a situação que a gente já falou lá atrás de histeria coletiva. Porque quando você fala, e aí geralmente se as pessoas têm um contexto de que você tem essa sensibilidade, as pessoas falam, eu vi também! Aí, né? Isso perde um pouco da essência. Sim. Então eu meio que guardo pra mim. Mas eu realmente não sei explicar se é uma questão mesmo de, sei lá, de ter o princípio de demência e tô vendo e ouvindo coisa que não tá lá, ou se realmente eu tenho uma sensibilidade. Eu realmente não sei. Essas paradas de contexto, de lugar, o que tá acontecendo, é tudo muito bizarro. Porque eu lembro que a gente foi fazer aquele curta aqui lá na faculdade, amor? O Orfanato de Eldorado. Que eu fui fantasma. A gente achou um lugar. Aí você pode pesquisar aí no YouTube, pode jogar aí, Orfanato de Eldorado. Meu nome tá lá de... O que você botou? Roteiro, né? Roteiro, você ajudou a criação do roteiro. Criação de roteiro. O que aconteceu? A gente achou um lugar em Juiz de Fora que tinha um colégio que ele tava 100% abandonado. Sabe aquele negócio de filme americano que você acha que é abandonado? Tava assim. Era um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Um lugar desse. Um lugar grandaço. Abandonado. Todo abandonado, cheio de sujeira, um monte de brinquedo no chão. Bem sinistro. Tava bem creepy mesmo. Uns cacudos. Só que olha só, ele tinha um acesso. Pra você chegar no lugar, você entrar pelo portão principal, ele tava trancado. Tava trancado com um cadeado e o caralho a 4. Aí eu falei assim, como é que a gente vai entrar? Aí, você passando pela esquina, se dá uma volta ali, no quarteirão, tinha umas casas abandonadas.
Um monte de casa pequenininha abandonada. E ali onde os caracudos iam dormir e fazer as merda lá. Só que de manhã, de tarde, assim, não tinha ninguém. Aí a gente deu uma explorada. Aí a gente foi, pelo acesso atrás de uma casa, dava no teto desse colégio, que tinha um buraco, e lá a gente conseguia entrar no colégio. Era um rolê de exploração bizarro. E aí, beleza, a gente conseguiu ver o acesso, a gente planejou, vamos fazer um plano aqui, vamos fazer aquele plano aqui, deu aquela decupagem, né? E voltamos. Aí, de noite, já tava os caras lá, falando, pô, e aí, o que estão fazendo aí, isso aqui lá? Os caras já boladaço já. Aí chegou o maluco, não, que a gente viu aqui um acesso, a gente pode usar o acesso da sua casa pra gente poder... Essa, não, tranquilo. O cara começou, ele chegou intimidador pra caralho. Não, tranquilo, você quer ver o escorpião? Ele chegou assim. Ah, eu lembro. Aí a gente ficou sem reação. Eu lembro disso. Peraí. Você mandou, calma. Vamos devagar. Isso é uma analogia. O que vai rolar agora? A gente ficou... Eu vou ter que ver o veneno do escorpião também. A gente ficou muito sem reação, assim, não, a gente não precisa filmar o escorpião, não, tá tranquilo. Eu, não, ele tem ali, eu pego pra você. E ficou olhando assim, tipo assim, encarada bem perto da gente, assim. A gente, é bom pra não, tá tranquilo. Não, beleza, você chama a gente aqui, não sei o que lá. Olha o escorpião. Mas por incrível que pareça, fora essa mudança de atitude de escorpião do nada, eles foram bem simpáticos. Eu lembro disso, muito bom. Mas é muito bizarro que durante as gravações, a gente foi gravar de noite, lógico, era muito esquisito você ficar sozinho. Porque era um ambiente, no caso, a gente não tinha uma equipe de produção. Era o primeiro curto que a gente tava fazendo na faculdade. O áudio já era ruim, não tinha muito equipamento e tal. Ia ficar zoado, né? Era pra ficar zoado, não tinha jeito. E, inclusive, foi um dos melhores curtas da apresentação lá. Pra você ver como é que tava crítico a falta de equipamento na porra da faculdade. Sim, mas isso nunca vai mudar. Até hoje não tem microfone direito lá. Enfim, aí a gente... ficava, por exemplo, o cara era o câmera. O cara tinha que ficar sozinho. Ele tinha que ficar num canto sozinho pra poder filmar o negócio. A Ana, que tava fazendo o fantasma, ela tinha que ficar em um ponto escuro, porque a gente queria fazer com que ela parecesse de leve. Entendeu? Só dava aquela brilhinha e tinha alguém ali atrás. Então ela falou assim, você vai ficar aí sozinha e tal. Só que aí... Pau no cu da Ana, né? Ela ficou muito sozinha. E ela falou assim, ela tava morrendo de medo, coitada. Mas lógico. Você tá num ambiente desses que é esquisito. Parece que o sistema todo muda, sabe? É indescritível. É indescritível. Falando por experiência própria, todo lugar que tem criança, que tem muita vida durante o dia, de noite é o oposto. Fica muito, muito sinistro, porque não parece correto. Eu já tirei plantão em creche, em escola e tal, e é muito angustiante você estar num ambiente que geralmente é cheio de vida, cheio de barulho, de sons, e tá aquele silêncio absurdo e completamente absoluto, realmente dá uma angústia muito grande. De noite é um negócio... Num lugar desse que é muito grande, qualquer barulho que você dá um eco do caralho. Sim. É bizarro. Não, eu fiquei uma hora num finalzinho de um corredor escuro pra cacete, tinha uma escada pra baixo e por cima, e eu tava sozinha lá. Nossa. E todo mundo lá na puta que pariu, eu só fiquei, eu só acabo com isso logo, pelo amor de Deus. Vamos gravar, eu quero ir embora. Se filmasse sua cara muito tempo, o fantasma tá tipo... Eu tava ficando Calma aí. isolada. Eu ficava com um ursinho de pelúcia na mão ainda. Você fica Porque era pra assim. ser um fantasma de criança. Tacaram sangue na camisola lá de que... Não, a gente fez uma parada muito foda. A gente fez uma mistura de sangue. Tem um momento onde a gente queria fazer com que o personagem do filme morresse e desse uma enxurradada de sangue assim, só tem sangue, o corpo sumiu. Aí a gente fez um monte de coisa e jogou na parede assim, fez um monte de splash assim, foi maneiraço. Quem foi lá depois falou assim, morreu alguém pra caralho. Morreu muita E coisa. tava cheio de vidro no chão, né, por cima. Não, tipo, alguém faleceu forte. Alguém faleceu foda, mas foi muito foda mesmo que a gente fez, ficou maneiraço. Sabe, eu acho que esse lugar foi derrubado poucos dias depois. Foi uma semana depois que a gente gravou, nego percebeu que lá era uma Cracolândia e a prefeitura derrubou aquela parte toda ali. Os caras que iam derrubar lá, os maluquinhos, ele olhou essa parede e falou, você tem que derrubar essa merda mesmo. Tem que derrubar. Cara, fumar crack tranquilo, escorpião, tipo, sangue na parede, aí já começa a ficar complicado.
Quer ver o escorpião é a melhor parte. Não, eu tomei muito susto, velho, aquele cara do escorpião. Primeiro a gente tomou susto que a gente viu esse cara que a gente tava voltando do colégio, né? Então a gente não tava esperando pela presença de alguém ali. Aí a gente voltou, o que vocês estão fazendo aqui? Opa, Oi, caralho. não nada não. Mas deu tudo bem. Curta tá aí, podia ser melhor se a gente fizesse hoje, né? Com novos Não ia porque você não ia ter mais um lugar. Não ia ter o lugar. Eu nunca mais vou achar um lugar desse. É difícil, é realmente difícil. Ia ter, Vou deixar o link aí na descrição do você YouTube. ia ter que subornar o Diogo pra gravar naquelas colégios lá de Areal. É Não ia verdade. jogar sangue na parede, não. Não, é. Depois ia ficar ruim de explicar pra caramba. Tem que ficar fazendo. Trazer o forense lá. Sim. Ia ter que fazer um sangue com titaguache que depois jogava água e saía. É verdade. Aqueles vermelhão. Aqueles... Sim. É esse aqui que a gente vai precisar. É isso aí, acho que acabou, né? Parece. Acabou. Bobeira mesmo.